que servem as emoções afinal? Sabe, a raiva, o medo, o amor. Será que são só sentimentos que aparecem do nada? Ou tem algo mais profundo aí? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Olha que frase poderosa. O essencial é invisível aos olhos. O que o Saint-Exupéry estava querendo dizer, né? Que a lógica, a razão pura, ela não dá conta de tudo. Tem um outro jeito de perceber o mundo, uma força que vem, bem, do coração. E é essa força, a das emoções, que está no nosso foco hoje. Então, para a gente mergulhar de cabeça nesse poder todo das emoções, vamos começar com duas histórias. Duas situações extremas, sabe? Movidas por sentimentos muito, muito fortes. Só que uma acaba em heroísmo e a outra em uma tragédia. Pensa só no amor de um pai e uma mãe pela filha. Um amor incondicional. Agora imagine esse amor no meio do caos total, um acidente de trem. Os Chaince, eles não pensaram duas vezes. O amor deles virou uma ação, assim, instantânea, para salvar a filha, mesmo que custasse a própria vida deles. É uma força emocional que levou ao ato de heroísmo mais extremo que existe. E agora a gente vira a moeda. Vamos falar do medo, aquele instinto de proteção de um pai pela família, que também leva a uma ação imediata. Só que nesse caso, o mesmíssimo sistema emocional que criou heróis, aqui, guiado pelo medo, acabou causando uma tragédia sem volta. E aí que fica a grande questão, né? Como é que pode? A mesma força que vem de dentro, a emoção, consegue nos levar ao sacrifício mais nobre e, ao mesmo tempo, ao erro mais terrível. Para achar essa resposta, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, na nossa própria evolução. Pois é, a chave para esse mistério todo não está na lógica, está na biologia. As emoções não são um defeito do sistema, sabe? Muito pelo contrário, elas são o nosso guia de sobrevivência. Pensa num kit de ferramentas que a evolução foi montando para a gente conseguir lidar com o mundo. E aqui está o pulo do gato. Toda emoção é, na verdade, um impulso para agir. A palavra emoção até vem do latim movere, que significa mover. As emoções são tipo um gatilho. Elas nos preparam para fazer alguma coisa, muitas vezes antes mesmo da nossa cabeça racional entender o que está rolando. Vamos pegar o medo, por exemplo. Medo não é só aquela sensação ruim na barriga, né? É uma reação física completa. O sangue vai direto para as pernas para deixar o corpo pronto para correr. O corpo todo congela por um segundo para avaliar a situação. É um programa de sobrevivência rodando em milissegundos. E a raiva, mesma coisa. O sangue corre para as mãos para a gente poder agarrar, golpear. A adrenalina explode no corpo, é a preparação para a luta. Cada emoção tem tipo um roteiro biológico que foi sendo ajustado ao longo de milênios para um tipo de desafio diferente. E olha, não é só de emoção ruim que estamos falando. O amor, o afeto, também são ferramentas de sobrevivência. Eles trazem calma, satisfação, e isso ajuda muito na cooperação. E vamos combinar, cooperar, viver em grupo, foi o que fez a nossa espécie chegar até aqui. Beleza. Então a gente tem esse sistema emocional super rápido, né? Mas e o nosso lado que pensa, que analisa? Como é que essas duas coisas conversam? A real é que é como se tivéssemos duas mentes funcionando, ao mesmo tempo. É a clássica briga entre a cabeça e o coração, sabe? De um lado, a mente que pensa, que analisa tudo. Do outro, a mente que sente, que reage na hora. E todo mundo tem essas duas formas de lidar com as coisas. A nossa mente racional, ela é tipo um detetive. Pondera, reflete, procura lógica. Ela é consciente do que está fazendo, mas ela é lenta. Já a mente emocional é um raio. É super poderosa, automática e muitas vezes ela age antes mesmo da gente se dar conta. É a nossa primeira linha de defesa, sabe? Mas nem sempre ela é a mais exata. Na maioria das vezes, essas duas mentes estão de boa, trabalhando juntas. O coração dá a direção, a cabeça analisa o mapa. O problema é quando a paixão, o medo, a raiva vêm com tudo. Aí o equilíbrio vai para o espaço. Acontece uma coisa chamada sequestro emocional. A mente emocional simplesmente toma o controle de tudo, e a racional fica de escanteio, sem poder fazer nada. E o mais incrível é que essa divisão não é só uma metáfora, não. Ela está literalmente desenhada na arquitetura do nosso cérebro. A evolução construiu ele em camadas, sabe? Começando pela parte mais antiga, mais primitiva, e foi adicionando outras por cima. Pense num prédio. A fundação de tudo é o tronco cerebral, que cuida das funções básicas, tipo respirar. Aí, em cima dessa base, a evolução construiu o sistema límbico.
Essa é a casa das nossas emoções. E só depois, por último, como se fosse a cobertura, veio o neocórtex, o nosso cérebro pensante. Ou seja, o pensamento foi construído, literalmente, em cima da emoção. E essa talvez seja a grande sacada de tudo isso. A emoção veio primeiro. O nosso cérebro que pensa não brotou do nada. Ele cresceu a partir do cérebro que sente. A nossa capacidade de ter lógica, de raciocinar, está totalmente conectada a uma base de sentimentos que é muito, mas muito mais antiga. Ok, agora que a gente já entendeu um pouco melhor como essa fiação interna funciona, dá pra gente voltar naquelas duas histórias do começo. A do heroísmo e a da tragédia. E de repente tudo se encaixa, né? O heroísmo da família Chauncey foi a mente emocional deles agindo, movida pelo amor. A tragédia da família Crabtree foi a mesmíssima mente emocional, só que agindo movida pelo medo. Um medo ancestral muito mais rápido que a razão. É o mesmo sistema, a mesma velocidade, só que com emoções e resultados completamente opostos. Tá, mas e daí? Por que isso tudo importa? Porque entender essa dança, essa parceria entre razão e emoção, nos dá uma lente nova para olhar para a nossa própria vida e para o mundo. É como ter uma chave para entender por que fazemos o que fazemos e, quem sabe, até um jeito de fazer melhor. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma pulga atrás da orelha. Se todo mundo tem essa mesma programação, esse sistema antigo e super poderoso que foi feito para um mundo que já nem existe mais, quem é que está no controle de verdade? Talvez não tenha uma resposta simples para isso, mas com certeza, entender como o sistema funciona já é o primeiro passo. Sabe aquele momento em que a emoção simplesmente toma conta, fala mais alto que a razão, e quando a gente vai ver o estrago já está feito? Pois é, hoje vamos entender o que acontece direitinho dentro do nosso cérebro quando isso ocorre. Vamos mergulhar na anatomia de um sequestro emocional. E olha, essa citação do Horace Walpole parece que foi feita para começar a nossa conversa. Ela captura perfeitamente esse cabo de guerra que existe dentro da gente, né? Entre o que a nossa cabeça pensa e o que o nosso coração sente. É exatamente essa tensão que a gente vai desvendar hoje. Porque, vamos combinar, quem nunca passou por isso? Aquela explosão de raiva por uma coisinha de nada e logo em seguida, um segundo depois, vem aquele pensamento: gente, o que deu em mim? Essa sensação de ser quase um passageiro no próprio corpo, é daí que a gente parte. Pois é, esse fenômeno todo tem nome. A ciência chama de sequestro emocional. Pensa nisso como se fosse um golpe de estado no cérebro, sabe? Onde o nosso centro emocional declara um estado de emergência e simplesmente assume o poder, sem nem consultar a parte racional. Tá, mas para a gente entender esse golpe, a gente precisa conhecer quem está por trás da operação. Quem é que aperta esse botão de pânico, esse alarme super primitivo que a gente tem no cérebro? A peça-chave dessa história toda é uma estrutura bem pequenininha chamada amígdala. O nome vem do grego, significa amêndoa, por causa do formato dela. E ela é, basicamente, a grande especialista do nosso cérebro em todos os assuntos emocionais. Ela fica lá, bem no fundo do cérebro, e funciona como se fosse um cofre. Só que em vez de guardar fatos, ela guarda o sentimento, o gostinho emocional de cada experiência que a gente vive. Então, o trabalho da amígdala é ser a sentinela do cérebro. É como um cão de guarda psicológico que nunca dorme. Tá sempre alerta, sempre de prontidão. Ela fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, analisando tudo ao nosso redor com umas perguntas bem diretas, bem primitivas. Isso é uma ameaça? Devo ter medo disso? Preciso atacar? Não tem meio termo. É pura reação de sobrevivência. Aí fica a pergunta, né? Como é que a amígdala consegue ser tão absurdamente rápida? Agir antes mesmo da gente ter consciência do que está acontecendo? Bom, a resposta para isso veio de uma descoberta incrível de um neurocientista chamado Joseph Ledoux. O que o Ledoux descobriu foi o seguinte: o nosso cérebro tem um sistema de duas vias. Imagina que uma informação, tipo um barulho muito alto, chega numa estação central, que é o tálamo. A partir dali, o sinal se divide e pega dois caminhos ao mesmo tempo. Uma parte desse sinal pega uma espécie de via expressa, um atalho que vai direto para a amígdala. A outra parte pega a via principal, que é mais longa, mais cuidadosa, e passa pelo neocórtex, que é o nosso cérebro pensante, o racional.
E aqui que está o pulo do gato. Essa via expressa entrega para a amígdala uma versão rápida e suja da informação, só o básico para ela disparar uma reação. É por isso que a gente pula de susto com uma porta batendo, e só um segundo depois a mente racional chega com a informação completa. Calma, foi só o vento. E, gente, quando a gente fala rápido, é quase instantâneo. Em estudos com ratos, essa via leva só 12 milissegundos. É literalmente mais rápido que o piscar de olhos. A emoção chega muito antes do pensamento. Beleza, então a gente já entendeu que a amígdala é esse alarme de incêndio super sensível, meio exagerado, né? Mas e aí? Quem é o bombeiro que chega para ver se o fogo é de verdade ou se é só fumaça da torrada queimada? Existe um gerente para essas emoções? Ainda bem que sim, esse gerente é o córtex pré-frontal. Pensa nele como o grande CEO do nosso cérebro, a parte que pondera, que planeja, o verdadeiro adulto na sala. Funciona assim, enquanto a amígdala dispara o alarme com base naquela informação rápida e suja, o córtex está recebendo o relatório completo pela via lenta. Ele analisa todos os detalhes e, se ele conclui que não tem perigo, ele manda uma mensagem direta para a amígdala, tipo, opa, alarme falso, pode desligar a sirene. E tem mais. Dentro desse centro executivo, o lobo pré-frontal esquerdo parece ser o grande interruptor. É ele que tem o poder de apertar o off e silenciar o alarme das emoções mais perturbadoras, trazendo a calma de volta para o sistema. Essa dança toda entre a amígdala e o córtex acaba revelando uma coisa fascinante sobre como a nossa memória funciona. Porque, na verdade, a gente não tem um tipo só de memória, mas sim dois. Basicamente, é como se a gente tivesse dois sistemas de arquivo funcionando ao mesmo tempo. O hipocampo guarda os fatos brutos. Encontrei um colega de trabalho na rua. Já a amígdala guarda a emoção que veio junto. Sentia um desconforto ao ver aquela pessoa. Um armazena a informação, o outro a sensação. E é aqui que tudo se encaixa. O sequestro emocional nada mais é do que a memória da amígdala, o puro sentimento, gritando muito mais alto que a memória do hipocampo, que é o fato. Já a inteligência emocional é justamente a habilidade de fazer esses dois sistemas conversarem em harmonia. O que nos leva a uma perspectiva totalmente nova. A ideia não é mais suprimir as emoções, ou ter que escolher entre a razão e o sentimento. O lance é construir uma ponte, encontrar um equilíbrio inteligente entre esses dois lados. E no fim das contas, a grande sacada é essa. As emoções não são inimigas da razão, pelo contrário. Elas são uma parte fundamental para a gente tomar decisões inteligentes. A verdadeira sabedoria não está em escolher uma ou outra, mas em saber integrar as duas. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem importante para refletir. Nos momentos decisivos da vida, quando a coisa aperta, quem é que está realmente no comando? O nosso lado que pensa ou o nosso lado que sente? A resposta para isso diz muito sobre quem a gente é. Por décadas, a gente acreditou que ter um QI alto era o passaporte carimbado para uma vida de sucesso. Mas, e se essa for só uma pequena parte da história? Hoje, vamos analisar uma ideia que desafia essa crença, a de que a inteligência emocional pode ser o verdadeiro fator que decide o jogo. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender de verdade o poder da inteligência emocional, primeiro precisamos olhar para uma contradição bem intrigante. Por que pessoas que são academicamente brilhantes às vezes tomam decisões terríveis? Essa é a história real de Jason Wade, um aluno brilhante da Flórida, que era obcecado em entrar numa faculdade de medicina de ponta, tipo Harvard. Quando o professor de física deu a ele uma nota B, o que poderia colocar o sonho dele em risco, Jason o atacou dentro do laboratório. E aqui está a questão central. O caso do Jason nos força a perguntar: se o QI é a medida definitiva de inteligência, como ele pode existir ao mesmo tempo que uma falta total de controle emocional? Fica claro que a inteligência acadêmica por si só não explica o rumo da vida de uma pessoa, muito menos a protege de um colapso catastrófico como esse. O caso do Jason nos leva direto para os limites do QI. Vamos desmontar esse mito de que um número pode definir o destino de alguém e ver o que as pesquisas realmente dizem sobre isso. Agora, o que é realmente interessante aqui é esse contraste. A crença popular superestima demais o papel do QI. A pesquisa sugere que ele responde por apenas 20% do nosso sucesso. Isso significa que 80% do que nos torna bem-sucedidos vem de outras fontes, como a nossa capacidade de lidar com o estresse, nossa empatia e nossas habilidades de colaborar. E isso não é só teoria, não. Um estudo de longo prazo de Harvard, que acompanhou seus formandos, descobriu algo impressionante. Entre esse grupo de elite, o QI não foi um diferencial.
Não previu quem ganharia mais, quem seria mais produtivo ou quem estaria mais feliz nos relacionamentos. Outro estudo, desta vez com os melhores alunos de Illinois, reforça essa ideia. Sim, eles se deram bem, mas raramente se tornaram as figuras mais importantes em suas profissões. Ser o melhor na escola não garante ser o melhor na vida. Então, se o QI não é tudo isso, o que mais existe? Isso nos leva a uma visão muito mais rica e ampla do que significa ser inteligente. O psicólogo Howard Gardner revolucionou o campo ao propor que não existe uma única inteligência, mas várias. Essa ideia abriu a porta para uma compreensão totalmente nova das capacidades humanas. Vamos ver como isso se expande. Gardner listou várias inteligências, desde as mais tradicionais, como a lógico-matemática, até outras como a musical e a sinestésica, a inteligência de um atleta ou de um dançarino, sabe? Mas as duas últimas da lista são as mais importantes para a nossa análise. A habilidade de entender os outros, a interpessoal, e a de entender a si mesmo, a intrapessoal. Gardner agrupou as duas como inteligências pessoais, e elas formam a base do que hoje a gente conhece como inteligência emocional. Então, com essa base, vamos definir formalmente este conceito central. O que exatamente compõe a inteligência emocional? A estrutura é bem clara. Primeiro, a autoconsciência, perceber as próprias emoções. Segundo, o autogerenciamento, lidar com essas emoções de forma saudável. Terceiro, a automotivação, usar as emoções para atingir metas. Quarto, a empatia, entender o que os outros estão sentindo. E quinto, as habilidades sociais, usar essa compreensão para gerenciar relacionamentos de forma eficaz. Agora, vamos ver como essas duas formas de inteligência, o QI e a IE, se manifestam no mundo real. Este slide ilustra de forma brilhante os arquétipos. A pessoa com QI puro é a caricatura do intelectual, ambiciosa, crítica, mas muitas vezes fria e distante. Em contraste, a pessoa com IE alta é socialmente habilidosa, alegre, empática e se sente confortável em seus relacionamentos. Claro, a maioria das pessoas é uma mistura dos dois, mas esses extremos nos ajudam a ver claramente as diferentes forças que cada tipo de inteligência oferece. Uma foca no intelecto puro, enquanto a outra se concentra nas conexões humanas e no equilíbrio emocional. Então, qual é a principal conclusão de tudo isso? A mensagem é, na verdade, muito otimista. Então, o ponto crucial é este. Ao contrário do QI, que é considerado relativamente fixo, a inteligência emocional é maleável. É um conjunto de habilidades. E como qualquer habilidade, pode ser praticada, aprendida e melhorada ao longo da vida. Essa citação de Howard Gardner resume tudo perfeitamente. A inteligência acadêmica pode te dar um emprego, mas é a inteligência emocional que provavelmente vai determinar o quão longe alguém vai, inclusive em posições de liderança. Isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Em um mundo que historicamente valorizou apenas um tipo de inteligência, talvez seja a hora de nos perguntarmos qual delas estamos realmente nutrindo em nós mesmos e nos outros. Oi, pessoal! Sabe aquela famosa frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo? Então, ela é basicamente o ponto de partida para tudo que a gente chama de inteligência emocional. É sobre ter consciência do que estamos sentindo exatamente na hora que o sentimento aparece. E é esse mergulho que a gente vai fazer hoje. Nosso papo vai ter 4 momentos. A gente começa com uma parábola antiga, depois entra na psicologia por trás do que a gente vai chamar de observador interno. Aí, vamos investigar o que acontece quando as emoções simplesmente somem. E para fechar, vamos entender como funciona a nossa bússola interna, a intuição. Para começar, vamos fazer uma viagem lá para o Japão antigo. Tem uma parábola muito boa sobre um samurai todo orgulhoso que foi tirar satisfação com o mestre Zen, querendo saber o que era o céu e o inferno. E essa foi a resposta do mestre para o samurai. Imagina a cena. O samurai, se sentindo totalmente desonrado, ficou cego de raiva. Ele puxou a espada e gritou que ia matar o mestre ali mesmo por aquela audácia. Era raiva pura, sabe? Totalmente fora de controle. E aqui vem o pulo do gato. O mestre, super calmo, olhou para aquela fúria toda, para aquela agitação do samurai e disse: "Isso aí, essa sua raiva, isso é um inferno. Não um lugar, mas um estado de espírito." O samurai ficou chocado. Ele parou e percebeu a verdade naquelas palavras. A raiva que estava dominando ele foi sumindo, sumindo. Ele guardou a espada, se curvou e agradeceu ao monge por ter aberto os olhos dele. E aí o mestre fechou a lição.
Aquela mudança repentina, sabe? Sair da fúria e entrar num estado de consciência, de calma, de gratidão. Pois é, isso é o céu. A grande moral aqui é que o céu e o inferno não são lugares distantes, mas estados internos que a gente cria, observa e, o mais importante, pode transformar. Essa história do samurai é muito mais do que uma lição bonitinha. Ela, na verdade, ilustra de um jeito perfeito um conceito central da psicologia de hoje, a autoconsciência. Mas afinal, o que é essa tal de autoconsciência? É a capacidade de prestar atenção no que está rolando dentro da gente, mas de um jeito neutro, mesmo quando as emoções estão pegando fogo. Os psicólogos têm um nome chique para isso, ego observante. Pensa que é como se uma parte da sua mente desse um passo para trás e só ficasse olhando a tempestade passar, sem ser levada por ela. O mais interessante é que a gente não lida com as emoções do mesmo jeito. O psicólogo John Mayer sacou que, no geral, as pessoas se encaixam em 3 estilos. Primeiro, os autoconscientes. Eles são tipo o samurai no final da história. Sabem o que estão sentindo e conseguem lidar com isso. Depois, tem os mergulhados, que são engolidos pelas emoções, tipo o samurai no auge da raiva. E por último, os resignados, que até percebem o que sentem, mas, se sentem meio impotentes, aceitam a situação sem tentar mudar. Pensa um pouco. Numa situação dessas, de aperto, uma pessoa talvez pegue o manual de emergência, super atenta a qualquer sinal de pânico. Outra pode simplesmente continuar vendo o filme, tentando se distrair. E uma terceira pode ficar totalmente vidrada na turbulência, sentindo cada solavanco como se fosse o fim do mundo. A reação de cada um já dá uma boa pista de qual é o seu estilo emocional. Tá, mas e se o problema for o contrário? E se não foi excesso de emoção, mas a falta total delas? O que será que acontece quando essa conexão com os sentimentos simplesmente se apaga? Vamos dar uma olhada em 2 casos bem extremos. De um lado, o Gary, um médico super inteligente, mas que era emocionalmente apático. Ele falava para o terapeuta: "Eu não tenho sentimentos fortes". Do outro lado, o Elliot, um advogado de sucesso que, depois de uma cirurgia no cérebro, perdeu completamente a conexão com as próprias emoções. O problema do Gary tem nome: alexitimia. Se a gente for olhar a origem da palavra, quer dizer literalmente sem palavras para a emoção. É a incapacidade de identificar ou expressar o que se está sentindo. É uma falha total na base da inteligência emocional, não saber o que se sente. E no caso do Elliot, o resultado foi devastador. A lógica dele continuava perfeita, mas ele simplesmente não conseguia mais tomar as decisões mais simples. Ele listava todos os prós e contras, mas na hora de escolher, nada. Sem o sentimento do que era melhor, ele ficava paralisado. A história trágica do Elliot acaba revelando uma verdade impressionante sobre como a gente toma decisões. Não é só com a lógica pura e fria, não. É algo muito mais instintivo. Vamos entender a biologia por trás dessa nossa bússola interna. O neurologista Antônio Damasio deu um nome para esses sinais: marcadores somáticos. Sabe aquela sensação na boca do estômago? Aquele pressentimento? É isso. Eles funcionam como um alarme automático que nos avisa de um perigo ou de uma boa oportunidade, tudo com base nas nossas experiências de vida. É a nossa intuição em ação, pura e simples. E isso mostra a ideia central de forma brilhante. A falta de consciência dos sentimentos deixou o Elliot sem essa bússola. As maiores decisões da vida, com quem casar, que carreira seguir, não dá para resolver só com a razão. Elas pedem essa sabedoria emocional, essa intuição. Então, qual é a grande lição disso tudo? É que sentimento não é o contrário de razão. Na verdade, ele é uma parte essencial dela. Estar em sintonia com as nossas emoções não é fraqueza, muito pelo contrário. É a chave para a gente conseguir navegar pela vida de um jeito muito mais sábio e eficiente. E assim, a gente volta lá para o começo. Aquele conselho antigo, conhece-te a ti mesmo, não é só uma frase de efeito filosófica. É um guia prático para uma vida com mais consciência, mais equilíbrio e, no fim das contas, mais sabedoria. A pergunta que fica no ar é: o quão bem a gente realmente se conhece? Quem nunca sentiu isso, né? Aquela onda de raiva, de ansiedade, que parece que vai tomar conta de tudo e a gente perde o controle. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo para entender e, o que é mais importante, aprender a gerenciar essas paixões, que às vezes acabam nos transformando em reféns. E para começar, olha só essa citação do Hamlet. É incrível pensar que, séculos atrás, o Shakespeare já estava falando sobre essa nossa luta interna contra o que ele chamava de paixão. Essa ideia de não ser um escravo da paixão é exatamente o ponto central do que a gente vai explorar agora. E essa busca por controle, viu, não é nenhuma novidade.
Na verdade, é uma questão que os filósofos quebram a cabeça há muito tempo. Vamos dar uma olhada em como os pensadores da antiguidade encaravam esse desafio de domar nosso mundo interior. Basicamente, a filosofia antiga nos mostra dois caminhos bem diferentes. De um lado, tem a ideia da supressão total. Sabe, tratar as emoções como inimigas a serem esmagadas. O problema é que isso geralmente leva a uma vida meio fria, meio vazia. Do outro lado, a gente tem a busca pelo equilíbrio. Aqui, o objetivo não é eliminar as emoções, mas sim, como dizia o Aristóteles, encontrar a dose certa. É sentir a coisa certa, na intensidade certa, na hora certa. Agora, vamos focar em uma das emoções mais, digamos, explosivas, a raiva. A gente vai praticamente desmontar o processo, passo a passo, para entender como uma coisinha de nada pode sequestrar nossa mente e nosso corpo. Pensa numa cena clássica, trânsito. Alguém te dá uma fechada. Esse é o gatilho. Logo em seguida vem aquele primeiro pensamento, um xingamento rápido. Mas o interessante é o que vem depois. É essa cadeia de pensamentos raivosos que vai jogando mais e mais lenha na fogueira. Aí o corpo entra na dança. O coração acelera, os músculos ficam tensos, e quando a gente vê, vem a explosão. Uma reação que é quase sempre gigantesca perto do que aconteceu de verdade. Essa é uma crença super comum, né? Aquela ideia de que botar pra fora, gritar, socar um travesseiro, que isso ajuda a gente a se acalmar. Mas a pergunta é, será que a ciência concorda com isso? Então, a resposta da ciência é um grande e sonoro não. Essa ideia popular de que colocar para fora alivia a pressão é, na verdade, um mito. Os psicólogos chamam isso de falácia da catarse. E o pior é que ela pode ser bem prejudicial. Essa frase aqui resume tudo. Pesquisas como as da psicóloga Diane Tiss mostraram que quando a gente extravasa a raiva, é como se a gente estivesse ensaiando. Em vez de apagar o fogo, a gente está praticando como ficar com mais raiva ainda. Isso só torna tudo mais difícil na hora de se acalmar de verdade. Ok, saindo da explosão externa da raiva, vamos para a implosão interna da ansiedade. Aqui, o grande vilão é um ciclo vicioso de pensamentos, um verdadeiro loop mental que nos deixa presos. E, por incrível que pareça, a preocupação tem uma origem boa. É um mecanismo de vigilância do nosso cérebro que evoluiu para nos proteger, para a gente tentar resolver problemas antes que eles aconteçam. O problema é quando esse sistema entra em overdrive e simplesmente não desliga mais. Isso nos leva a um conceito muito importante, a ruminação. É ela que alimenta a ansiedade crônica. É bem diferente de refletir sobre um problema para resolvê-lo. Ruminar é ficar girando em círculos, remoendo a mesma preocupação, a mesma dor, sem nunca sair do lugar. E o perigo da ruminação vai além da ansiedade. Ela funciona como uma ponte. É o hábito mental que conecta a preocupação constante a estados bem mais profundos de tristeza, de melancolia e, eventualmente, até de depressão. E as pesquisas sobre isso são muito claras, não deixam dúvida. Como a gente pode ver nesse gráfico, quando o assunto é lidar com a tristeza, ficar ruminando é uma das piores coisas a se fazer. Por outro lado, a distração, olha só, se mostra uma ferramenta surpreendentemente eficaz. Certo. Já entendemos bem o problema, a anatomia da coisa. Agora vamos para a parte que realmente importa, as soluções. A boa notícia é que existe sim um conjunto de estratégias práticas, testadas e aprovadas para a gente retomar as rédeas da situação. Então, o que tem nesse kit de ferramentas? Bem, o ponto principal é interromper o ciclo o mais rápido possível. Isso pode ser feito desafiando aqueles pensamentos que botam lenha na fogueira ou buscando uma distração que exija foco, tipo um bom livro, um filme, até um quebra-cabeça. Outra coisa que funciona muito é uma intervenção física, como um exercício aeróbico. E às vezes, sabe o que ajuda? Simplesmente concluir uma tarefa pequena. Isso já quebra o padrão mental. Então, a grande sacada é essa aqui. Se distrair não é ser covarde, não é fugir do problema. É uma tática psicológica muito poderosa. É uma forma ativa de quebrar aquela corrente de pensamentos que alimenta a raiva, a ansiedade ou a tristeza. A palavra-chave é esfriar. E a forma mais eficiente de baixar a temperatura da emoção é desviar o foco. Pode ser um filme, uma caminhada, um projeto. O objetivo é sempre o mesmo: quebrar o ciclo de pensamentos antes que ele vire uma avalanche. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. E se a meta final não for o controle pelo controle, mas sim a sabedoria? Talvez o verdadeiro domínio emocional não seja sobre esmagar ou ignorar o que a gente sente,
mas sim sobre aprender a escutar a mensagem que cada emoção está tentando nos dizer. E, a partir daí, escolher como responder, em vez de simplesmente reagir. Hoje a gente vai explorar um poder meio oculto, sabe? Uma força que governa a nossa capacidade de ter sucesso e que, olha, pode ser até mais importante que o famoso QI. E para começar, nada melhor do que uma história pessoal que mostra, na prática, como uma emoção forte pode simplesmente desligar nossa mente, mesmo a mais afiada. A cena era essa, uma prova de cálculo na faculdade. O momento em que o intelecto deveria reinar. Mas, de repente, a ansiedade tomou conta de tudo. Simplesmente se tornou impossível pensar, puxar uma informação da memória, resolver qualquer problema. Sabe aquela sensação do coração batendo forte, um gosto estranho na boca? A mente travou, completamente paralisada. Então, o nosso caminho aqui vai ser esse. A gente começa entendendo esse problema do sequestro emocional, para depois explorar as habilidades que podemos desenvolver para, enfim, dominar a nossa própria mente. Tá, mas o que exatamente acontece lá dentro do cérebro quando a ansiedade dá um bote desses? A chave para entender isso está num conceito chamado memória funcional. Pensa nela como se fosse a mesa de trabalho temporária do cérebro, onde a gente coloca as informações que precisa para resolver algo naquele momento. E é aí que o problema acontece. O estresse emocional, a ansiedade, eles chegam e bagunçam completamente essa mesa de trabalho. É como se inundassem tudo, tornando quase impossível aprender ou fazer qualquer tarefa mais complexa. A ansiedade, no fim das contas, mina o intelecto. Bom, se a emoção pura pode ser tão paralisante, né? Então a capacidade de gerenciar essa emoção deve ser uma habilidade tanto. Um poder, na verdade. E aqui está a ideia central de tudo. A nossa capacidade de lidar com as próprias emoções, essa é a tal aptidão mestra. Ela funciona como uma base que pode ou impulsionar ou atrapalhar todo o resto que a gente faz. E para ver isso na prática, tem um experimento que ficou famosíssimo, feito com crianças de 4 anos, que ilustra uma das habilidades emocionais mais importantes, o controle do impulso. O teste colocava as crianças diante de uma escolha que parece simples, mas que é, na verdade, muito profunda. O prazer imediato contra uma recompensa maior no futuro. Era uma verdadeira batalha entre o impulso e a capacidade de se controlar. Anos depois, as diferenças entre os dois grupos eram gritantes. Isso revelou o impacto que essa única habilidade tem a longo prazo. Aquelas crianças que resistiram à tentação se tornaram adolescentes muito mais preparados para lidar com as frustrações da vida. E o mais impressionante de tudo, talvez, seja este número. As crianças que conseguiram esperar pelo segundo marshmallow tiveram, em média, 210 pontos a mais no SAT, que é tipo vestibular americano. 210 pontos. Ok, falamos sobre controlar impulsos. Mas e o poder daquelas emoções mais proativas, como a esperança e o otimismo? Para responder isso, um estudo feito numa seguradora MetLife traz uma resposta fascinante, tirada direto do mundo real. Os resultados foram, bem, eles falam por si. Um grupo especial de vendedores, contratados especificamente por serem otimistas, vendeu 21% a mais que os pessimistas já no primeiro ano. No segundo ano, essa diferença saltou para incríveis 57% a mais. Isso só prova que o jeito de encarar as coisas, a mentalidade, não é só um sentimento. É uma ferramenta fundamental para persistir e ter sucesso, especialmente quando as coisas ficam difíceis. Agora, vamos explorar o que seria o estado supremo da performance. Aquele momento mágico em que a emoção e o foco se alinham de um jeito perfeito. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi deu um nome para isso, fluxo. É aquela sensação de estar completamente na zona, sabe? Um estado de graça em que as coisas simplesmente fluem. Atletas, artistas, profissionais de todas as áreas descrevem esse estado como o auge do que fazem. É como disse essa esquiadora olímpica, uma sensação de fluir como uma cachoeira. É a capacidade de usar esse estado de fluxo a serviço da performance. Mas olha, entrar em fluxo não acontece por acaso não. Existe uma fórmula. Quando o desafio que a gente enfrenta é alto e a nossa habilidade para lidar com ele também é alta, a mágica acontece, entramos em fluxo. Agora, se o desafio é alto, mas a habilidade é baixa, o resultado é ansiedade. E o contrário, a habilidade é alta para um desafio baixo, aí vem o tédio.
E o mais interessante é que esse estado de fluxo não serve só para atletas de elite ou grandes artistas. É também a chave para um aprendizado de verdade, um aprendizado eficaz. Os estudos mostram isso claramente. Alunos com alto desempenho passam cerca de 40% do tempo de estudo nesse estado de fluxo. Já os colegas com desempenho mais baixo passam bem mais tempo sentindo ansiedade ou tédio, e só 16% do tempo nesse estado superprodutivo. A conclusão de tudo isso é muito clara. Seja para passar numa prova, para vender mais ou simplesmente para aprender algo novo, o nosso melhor desempenho não é um acidente. É um resultado direto de como a gente gerencia, de forma intencional, o nosso estado emocional. E a boa notícia é que isso é uma habilidade que pode, sim, ser cultivada. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se dominar as emoções não é sobre suprimi-las, mas sim sobre usá-las para liberar todo o nosso potencial, fica a pergunta: por qual habilidade emocional cada pessoa começaria a treinar? Vamos mergulhar em uma das capacidades humanas mais essenciais e, ao mesmo tempo, uma das mais delicadas: a empatia. Hoje, a gente vai explorar de onde ela vem, como ela nasce dentro de nós e o que acontece naquele vazio assustador quando ela simplesmente não existe. Quem nunca passou por isso, não é verdade? Aquele momento de desconexão total, quando parece impossível sacar o que a pessoa que a gente ama está sentindo. É justamente essa falha de sintonia que serve como ponto de partida para a nossa conversa de hoje. Para a gente entender isso na prática, vamos pegar um exemplo real. Conheçam o Gary, um médico super competente, mas que, olha só, via a noiva dele triste e não conseguia se conectar com a dor dela. Ele dava críticas construtivas quando tudo que ela precisava era de um apoio. A história deles é o retrato perfeito de um mundo sem essa sintonia que a gente chama de empatia. Para entender essa força tão poderosa, vamos fazer uma pequena jornada. Primeiro, a gente vai definir o que de fato é empatia. Depois, vamos ver como ela brota na gente, quase como mágica. Em seguida, vamos mergulhar na ciência por trás do cérebro empático. A gente também vai explorar o lado sombrio da falta de empatia e, por fim, a conexão dela com o que a gente tem de melhor, o altruísmo. Então, vamos lá. Começando pelo começo. Afinal, o que é exatamente empatia? Empatia, de forma bem simples, é a capacidade de sentir com a outra pessoa. É a raiz de qualquer conexão humana de verdade. O oposto disso tem um nome: alexitimia. É uma condição que impede a pessoa de ler as próprias emoções e, claro, as dos outros. Lembra do Gary? Era exatamente o caso dele. Pessoas com alexitimia ficam totalmente perdidas quando o assunto é sentimento. E aqui vem um ponto fundamental. A maior parte da comunicação emocional não está no que a gente fala. Uma pesquisa de Harvard mostrou que mais de 90% da mensagem vem do tom de voz, dos gestos, da expressão no rosto. Empatia, no fundo, é a arte de ler essa linguagem que não usa palavras. Ok, agora que a gente sabe o que é, vamos para o próximo ponto. Como é que essa habilidade incrível se desenvolve? As raízes da empatia, olha, são muito, mas muito mais profundas do que a gente imagina. Essas pequenas histórias são a prova de que a empatia é algo que nasce com a gente. Praticamente desde o primeiro dia já mostramos sinais dela. A Hope, com só 9 meses, tentando consolar o outro bebê. Ou o Michael, com 1 aninho, buscando o ursinho do amigo para acalmá-lo. São as primeiras sementinhas de solidariedade. O mecanismo por trás disso tem até um nome: mímica motora. Esse era o sentido original da palavra empatia. Basicamente, o nosso corpo imita, fisicamente mesmo, a angústia que a gente vê em outra pessoa. E essa imitação física acaba despertando o mesmo sentimento na gente. É como se o corpo ensinasse a mente a sentir. A história da pequena Jenny é um exemplo perfeito disso. Ela vê outro bebê chorando. Primeiro, ela tenta a lógica. Oferece um biscoito. Não adianta. Então, ela entra em sintonia total e começa a chorar junto, limpando os próprios olhos, mesmo sem ter lágrimas. Isso é a mímica motora na sua forma mais pura. Então, o importante é sacar essa progressão. Logo que nasce, o choro é um reflexo. Lá por 1 aninho, o bebê começa a entender que aquela dor não é dele, é do outro. E perto dos 2 anos e meio, a mímica motora vai sumindo e dá lugar a um consolo mais consciente, mais eficaz. É a empatia amadurecendo. Tudo bem. A gente já viu o comportamento. Mas o que está acontecendo por dentro? Vamos abrir o capô e dar uma olhada na fiação neurológica da empatia. A ciência começou a mapear isso faz tempo.
Estudos pioneiros mostraram que pacientes com lesões em certas áreas do cérebro, como o lobo frontal, perdiam a capacidade de pegar a emoção por trás das palavras. Eles entendiam um muito obrigado, mas não sabiam dizer se era sincero ou se era puro sarcasmo. Pesquisas mais novas já revelaram o circuito da empatia no cérebro. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, os olhos captam a expressão de outra pessoa. Esse sinal ativa na hora a amígdala, que é o nosso centro emocional. E, finalmente, a informação chega no córtex, que processa tudo e organiza uma resposta. É um caminho neural bem claro. E o mais fascinante de tudo é que cientistas descobriram neurônios específicos que só disparam em resposta a certas expressões faciais. Isso sugere uma coisa muito profunda. A empatia não é só algo que a gente aprende. Ela é, em grande parte da nossa biologia. A gente já nasce programado para se conectar. Se a gente nasce com essa programação, o que acontece quando o circuito falha de forma catastrófica? Essa falha pode ser sutil, como no caso do Gary, ou pode aparecer de formas bem aterrorizantes. Agora, vamos explorar o lado mais sombrio, um mundo sem empatia. Essa frase, dita por um abusador, é de arrepiar. Ela revela um vazio moral completo, uma incapacidade total de sentir a dor do outro. É a ausência de empatia na sua forma mais destrutiva, onde a justificativa para a crueldade vira uma distorção do que é afeto. A falta total de empatia é a marca registrada do psicopata. Eles podem ser super charmosos por fora, mas por dentro são incapazes de sentir culpa, vergonha ou o sofrimento de alguém. A vida emocional dos outros vira só uma ferramenta para eles manipularem. É a frieza de um predador. E essa frieza pode ser medida no corpo. Um estudo descobriu uma anomalia chocante. Enquanto a maioria das pessoas fica mais agitada quando está com raiva, muitos agressores domésticos ficam, na verdade, mais calmos. O coração desacelera. A raiva deles não é uma explosão, é um ato de terrorismo calculado, frio. Bom, depois de olhar para esse abismo, vamos voltar à luz? Qual é o propósito maior da empatia? Isso nos leva direto para a conexão fundamental dela com o altruísmo e a moralidade. O poeta John Donne resumiu essa ideia de um jeito perfeito. A dor do outro é a nossa dor. Sentir com o outro, a empatia, nos conecta com toda a humanidade. O verdadeiro oposto da empatia não é o ódio, é a indiferença. O ponto central aqui é o seguinte. Segundo o pesquisador Martin Hoffman, as raízes de toda a ética estão na empatia. É porque a gente consegue sentir o que o outro sente que nós desenvolvemos princípios morais. A vontade de ajudar alguém em perigo não é uma regra abstrata. Ela nasce da nossa capacidade de nos colocarmos no lugar daquela pessoa. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se a empatia é a base da nossa moralidade, o alicerce da nossa conexão uns com os outros, a pergunta mais importante talvez não seja o que é empatia, e sim como é que a gente pode cultivar isso ativamente em nós mesmos e na sociedade. Olha, tem uma habilidade que a gente usa todo santo dia, mas que quase nunca para pensar sobre ela. A inteligência social. É uma espécie de arte invisível, sabe? Mas é ela que molda nossas conexões, nossas amizades e, de muitas formas, até o nosso sucesso. Então, bora entender como é que isso funciona na prática. Pra gente começar, vamos direto pra uma cena que, olha, é super comum. Pensa aí, 2 irmãos, bem pequenos. Uma briga daquelas por causa de bloquinhos de Lego. E aí, no meio do choro, vem essa frase, quase um apelo desesperado. Essa cena, por mais simples que pareça, é um retrato perfeito de um desafio que todo mundo enfrenta a vida inteira. Afinal, o que a gente faz com as emoções de outra pessoa? O Jay, o mais velho, tem só 5 anos. E ele tenta de tudo para acalmar o irmão. Primeiro ele implora, depois tenta distrair, oferece outro brinquedo. Chega uma hora que ele até tenta bancar o bravo, sabe? Imitando a mãe. É o puro suco da tentativa e erro. Uma busca frenética para encontrar qualquer coisa que funcione. Qualquer tática que acalme aquela tempestade de choro do irmãozinho. E aí que tá. Essa confusãozinha de criança, essa briga boba em casa, é exatamente aí que a nossa inteligência social começa a nascer, a ser formada. É como se fosse o nosso primeiro campo de treinamento, sabe? O lugar onde a gente começa a aprender, na marra, o que é empatia e essa arte tão complicada que é conviver com os outros. Mas o ponto-chave aqui é o seguinte. A dificuldade toda do Jay, essa coisa de ele não saber direito o que fazer, não é um fracasso. Longe disso. É o processo de aprendizado acontecendo ali, ao vivo. Ele está descobrindo, na prática, o que é a consciência social. Aquela sacada de que as emoções de outra pessoa pedem uma resposta da gente.
Bom, agora que a gente viu essa cena do dia a dia, vamos sair um pouco da sala de estar da casa deles e mergulhar na ciência que explica o que o Jay estava tentando fazer, mesmo que por instinto. A gente entra agora na nossa segunda parte, as regras ocultas das emoções. Basicamente um roteiro social que a gente segue sem nem se dar conta. Pois é, existe um nome para isso. Foi um psicólogo, o Paul Ekman, que chamou de regras de exibição. Pensa bem, são aquelas normas não escritas da sociedade que dizem como a gente deve se comportar. Sabe quando você tem que sorrir numa festa mesmo estando super para baixo? Ou quando ganha um presente que não gostou nem um pouco e faz aquela cara de "nossa, adorei"? Isso, são as regras de exibição em ação. E a gente obedece a essas regras de umas formas bem típicas. Olha só, às vezes a gente minimiza o que está sentindo. Tipo, tá chocado com uma cena de filme, mas faz uma cara de "tá tudo bem". Outras vezes a gente exagera. Pensa num adolescente fazendo um drama enorme por causa de uma coisinha de nada. E tem o mais clássico de todos. A gente substitui uma emoção por outra. É aquele famoso sorriso amarelo para esconder que ficou super decepcionado. Ok, já vimos a teoria. Agora, aqui está um exemplo prático de alguém que dominava essa arte com perfeição. A gente chega na terceira parte, que é sobre o que podemos chamar de brilhantismo emocional. É uma história real e que mostra essa habilidade num nível impressionante. Então vamos lá. Se transporta para essa cena. Um trem em Tóquio, lá pelos anos 50. Fim de tarde. O vagão tá cheio, mas o clima tá pesado. Sabe aquela tensão que dá para cortar com uma faca? Era isso. E o motivo da tensão era um só. Um operário, um cara enorme, completamente bêbado e muito, mas muito agressivo. Ele tá gritando, empurrando as pessoas, aterrorizando todo mundo. E por coincidência, no mesmo vagão tem um especialista em Aikido. Ele olha aquilo e pensa, pronto, vou ter que intervir. A briga parece certa, inevitável, ele já tá se preparando para o combate físico. Só que aí, antes que o mestre de Aikido pudesse fazer qualquer coisa, uma voz muito calma quebra completamente o clima. Vem de um senhorzinho japonês, bem pequeno, já de idade. E ele se vira para o gigante bêbado e faz uma pergunta. Uma pergunta que ninguém esperava, cheia de uma curiosidade genuína. E a estratégia do velhinho é simplesmente genial. Em vez de partir para a briga, ele busca conexão. Ele começa a falar sobre saquê, como ele mesmo gosta de beber com a esposa, fala do jardim dele. Ele não bate de frente com a raiva do cara. Ele desvia toda aquela energia agressiva, não usando a força, mas sim a empatia. O resultado é inacreditável. Aquele homem enorme, furioso, ele desaba. A raiva vira choro, soluços. E ali, no meio do vagão, ele começa a contar a história dele. Uma história trágica, de perda. Perdeu a esposa, o emprego, a casa. A gente percebe que toda aquela agressão era só a casca, a armadura para uma dor gigantesca que ele sentia por dentro. E a pessoa que narra essa história, o próprio mestre de Aikido, conclui de uma forma perfeita. Ele diz que o que ele viu ali não foi uma luta, foi algo muito maior, uma demonstração de maestria emocional no nível mais alto que se pode imaginar. Tá, mas como o velhinho conseguiu essa proeza? Qual foi o truque? Bom, não é mágica. Existe um mecanismo por trás disso. E é o foco da nossa quarta parte, o contágio emocional. Vamos entender como os sentimentos literalmente passam de uma pessoa para outra. É mais ou menos como um bocejo. Sabe como é fácil pegar o bocejo de alguém? Com as emoções é parecido. A gente, sem perceber, imita as microexpressões faciais, a postura da outra pessoa. E essa imitação faz com que a gente comece a sentir um pouquinho do que o outro está sentindo. O que o senhor do trem fez foi exatamente isso. Ele não respondeu à raiva com mais raiva. Pelo contrário, ele contaminou o ambiente e o agressor com a sua própria calma, com a sua empatia. Então, esse brilhantismo emocional que a gente viu na história não é um dom mágico. É, na verdade, um conjunto de habilidades que podem ser aprendidas. E para fechar, na nossa quinta e última parte, a gente vai desmontar isso. Vamos ver quais são os pilares da inteligência social. É como se fosse o kit de ferramentas que está por trás dessa grande arte. E para entender o que é ter essa aptidão, às vezes o melhor é olhar para o oposto. Pega o caso do Cécio, um gênio na faculdade, mas que era um desastre socialmente. Ele não conseguia ter uma conversa básica, deixava todo mundo ansioso, faltavam as ferramentas. Agora olha o Roger, uma criança que, já no parquinho da escola, sabia como fazer amigos, como consolar um colega que caiu, como organizar a brincadeira. Ele já tinha essa inteligência interpessoal. Os estudiosos do assunto resumem essa aptidão em 4 componentes principais. O primeiro é organizar grupos. É a habilidade de liderança, de juntar a galera e fazer as coisas acontecerem. O segundo é negociar soluções. É o talento do mediador, daquela pessoa que consegue apaziguar uma briga antes mesmo que ela comece. O terceiro é a conexão pessoal.
Essa é a pura empatia, a arte de sentir o que o outro sente e responder a isso. E por último, a análise social. É a capacidade de ler o ambiente, de entender as emoções e as relações que estão rolando ali no grupo. E agora? Pensa de novo na história do trem. O velhinho usou todas essas ferramentas. Ele fez uma análise social da situação perigosa, ele criou uma conexão pessoal com o homem bêbado, negociou uma solução pacífica sem nenhuma violência e, com isso, ele acabou por organizar o grupo, o vagão inteiro, transformando o medo de todo mundo em alívio e admiração. Porque, no fim das contas, a inteligência social é isso. Não tem a ver com força bruta, com se impor. Tem a ver com usar a energia do momento, com usar a empatia e a compreensão para transformar um possível conflito em harmonia. É exatamente isso, uma espécie de judô emocional. E tudo isso deixa a gente com a pergunta no ar, para a gente pensar. Todo mundo tem suas próprias táticas, suas habilidades para lidar com esse mundo maluco das emoções humanas, né? Então, a reflexão que fica é: qual é a arte marcial emocional que funciona melhor para a gente no nosso dia a dia? Sabe aquela história de soft skill? Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso para mostrar que de soft, ou seja, de leve, esse tema não tem nada. Pelo contrário, a gente vai falar sobre inteligência emocional e como a falta dela pode levar não só ao fracasso, mas a desastres de verdade no ambiente de trabalho. Para começar, já vou deixar uma pergunta no ar. Qual você acha que é a falha mais perigosa em um ambiente profissional? A gente tende a pensar num erro técnico, né? Numa falha de cálculo. Mas muitas vezes a falha mais catastrófica é humana. E tem uma história bem trágica que ilustra isso perfeitamente. Vamos voltar no tempo. A gente está em 1978, em Portland, nos Estados Unidos. Um avião da United Airlines está se preparando para pousar. Mas o piloto percebe um problema no trem de pouso. Ele segue o manual, inicia o procedimento padrão. Fica circulando o aeroporto enquanto a equipe tenta resolver o problema. Parece uma situação técnica totalmente sob controle. Ok, vamos entender o que aconteceu dentro daquela cabine. O capitão Melbourne McBrone era um cara brilhante tecnicamente, mas também era um líder super autoritário. Ele ficou tão focado, tão obcecado com o problema do trem de pouso, que perdeu a noção de uma coisa básica: o combustível estava acabando. Os copilotos perceberam o desastre chegando, mas ficaram com medo de confrontar o chefe. O silêncio deles custou caro. O avião simplesmente caiu por falta de combustível. No final das contas, não foi uma falha mecânica, foi uma falha de comunicação, uma falha de inteligência emocional que custou 10 vidas. E o caso desse voo, infelizmente, não é uma exceção. Dá uma olhada nesse número. É alarmante. 80%. 80% dos acidentes aéreos são causados por erros humanos. Erros que poderiam ser evitados com uma comunicação melhor e mais trabalho em equipe. Ou seja, a maioria das tragédias não acontece por falha da máquina, mas sim por falha na interação entre as pessoas. É exatamente aqui que o conceito de inteligência emocional entra em cena. É basicamente a nossa capacidade de perceber e de gerenciar emoções, tanto as nossas quanto das outras pessoas. Lá no voo, foi o que faltou. Mas essa mesma dinâmica não acontece só em cabines de avião, né? Ela se repete todos os dias, em todos os escritórios. Agora vamos para o nosso primeiro estudo de caso. Ele mostra de um jeito bem claro como a maneira de dar um feedback pode construir ou simplesmente destruir a motivação de alguém. Imagina só a cena. Um engenheiro, depois de meses ralando com a equipe dele, finalmente vai apresentar o projeto para um vice-presidente. Ele está orgulhoso, super confiante no trabalho que eles fizeram. E aí, o vice-presidente solta essa frase, com sarcasmo, na frente de todo mundo. Imagina o balde de água fria. O engenheiro ficou arrasado, humilhado. Semanas depois, ele já estava pensando em pedir demissão. A crítica não foi sobre o trabalho, foi um ataque pessoal. Bom, então qual seria a alternativa para esse desastre? É o que a gente chama de crítica habilidosa. Em vez de ser um ataque pessoal e em público, um bom feedback é específico e dado em particular. Ele mostra empatia e, o mais importante, oferece uma solução, um caminho para melhorar. A ideia da crítica é abrir portas e não bater com elas na cara da pessoa. Certo. Agora vamos sair da interação de um para um e ampliar o nosso foco. Vamos ver o custo que a falta de inteligência emocional pode ter para uma organização inteira, falando de preconceito e diversidade. Essa aqui é a história da Sylvia Skater. Nos anos 90, ela era gerente de um restaurante da famosa rede Denny's. Um dia, ela viu os garçons simplesmente ignorando um grupo de clientes negros. Quando ela foi reclamar com a chefia, em vez de receber apoio, ela foi rebaixada de cargo.
E o caso dela não foi algo isolado, era parte de um problema bem maior e generalizado na empresa. E qual foi a conta que chegou por causa desse padrão de preconceito? 54 milhões de dólares. Esse foi o valor que a Dennis teve que pagar para encerrar uma ação coletiva movida por milhares de clientes. Não foi só um prejuízo financeiro, foi o preço de uma falha gigantesca de cultura e de empatia. E olha, ignorar a diversidade não é só um erro moral, é um péssimo negócio. Os dados não mentem. Mais de 3/4 das pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho não são homens brancos. A diversidade não é mais uma meta para o futuro, já é a realidade. As empresas precisam se adaptar, ou vão pagar o preço. Então, como é que se combate o preconceito de um jeito que funciona? Pode esquecer aqueles treinamentos de diversidade de um dia só que todo mundo faz e esquece no dia seguinte. A mudança de verdade vem com regras claras, de cima para baixo, deixando óbvio que o preconceito não vai ser tolerado. Mas o mais importante mesmo é colocar pessoas diferentes para trabalhar juntas em projetos com metas em comum. É na colaboração do dia a dia, não no discurso, que a gente quebra estereótipos e constrói empatia de verdade. Nosso último caso leva a gente para um dos lugares mais inovadores do mundo, o Bell Labs, para tentar descobrir o que realmente diferencia os profissionais que mais se destacam. O pessoal do Bell Labs queria entender o segredo dos seus engenheiros estrela, o que fazia com que alguns fossem muito mais produtivos do que a média. Eles investigaram tudo, QI, formação, experiência, mas a resposta não estava onde todo mundo imaginava. E essa imagem aqui ilustra a descoberta de um jeito genial. A grande diferença não estava no QI acadêmico. Na verdade, alguns dos profissionais estrela tinham um QI considerado mediano. O verdadeiro diferencial estava no QI emocional. Era a habilidade de interagir, de colaborar, de se conectar com os outros que fazia toda a diferença. Então, o que essa galera fazia de diferente? Eles não ficavam isolados. Eram mestres em construir redes de confiança e colaboração. Quando tinham um problema, eles sabiam exatamente para quem pedir ajuda. O valor deles não vinha só da genialidade individual, mas da capacidade de fazer o grupo inteiro ficar mais inteligente. E assim a gente chega na nossa conclusão. A gente passou por um desastre aéreo, por um feedback destrutivo e pelo segredo da inovação. 3 histórias bem diferentes, né? Mas todas elas têm uma única e poderosa lição em comum. O que tudo isso nos diz? A conclusão é bem direta. A falta de inteligência emocional tem um custo real e muitas vezes devastador. Ela custa vidas na cabine de um avião, destrói a motivação de um engenheiro talentoso e arranca milhões de dólares de uma grande empresa. Por outro lado, a alta inteligência emocional é o alicerce do sucesso. É ela que cria um ambiente seguro para que as pessoas possam falar o que pensam. É ela que gera a colaboração de onde nascem as grandes inovações. E é ela que constrói equipes onde o todo é muito, mas muito maior que a soma das partes. Então, fica aqui uma reflexão final. Uma organização é construída com base no brilho de indivíduos isolados ou na inteligência coletiva do time. As empresas de sucesso do futuro não serão aquelas com os indivíduos mais geniais, mas sim aquelas que souberem cultivar a inteligência de todo o grupo. E a chave para isso é essa habilidade que, de soft, definitivamente não tem nada, a inteligência emocional. Sabe aquela pergunta, será que um sentimento pode mesmo deixar alguém doente? Ou por outro lado, será que a esperança pode funcionar como um tipo de remédio? Hoje a gente vai mergulhar na ciência que existe por trás dessa conexão poderosa entre o que sentimos e como o nosso corpo reage. Vamos descobrir como as emoções são, na verdade, forças bioquímicas capazes de mudar o rumo da doença e da cura. Essa frase do Albert Camus, ela toca num ponto fundamental, né? Ele diz que o grande professor da medicina é o sofrimento. E isso serve para nos lembrar que por trás de cada exame, de cada diagnóstico, existe uma pessoa, uma experiência humana. E é exatamente nesse lugar, onde a ciência encontra o sentimento, que as emoções são protagonistas. Pensa bem, quando alguém entra num consultório médico, aquele ambiente não tem só aparelhos, sabe? Tem também uma bagagem enorme de medos e de esperanças. Só que a medicina moderna, com todo o seu foco em dados, em exames, muitas vezes acaba deixando de lado essa realidade emocional, que é tão, mas tão importante para quem está ali, buscando ajuda. Pois é. Isso nos leva a um problema que foi central por muito tempo na medicina. A ideia de que existia um muro quase intransponível separando a mente e o corpo. O jeito antigo de ver as coisas era quase como se fôssemos máquinas, sabe? O foco era tratar a desordem física, o sintoma.
Nessa lógica, o que a pessoa sentia, isso era visto como algo irrelevante para o tratamento. Era uma visão que acabava afastando o médico da vida emocional de quem estava doente. Só que aí, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma descoberta que começou a derrubar esse muro tijolo por tijolo. A ciência estava prestes a ter que redesenhar o mapa do corpo humano por completo. Tudo mudou em 1974. E o mais incrível é que foi quase sem querer. Um psicólogo chamado Robert Adler descobriu uma coisa que na época parecia impossível. O nosso sistema imunológico consegue aprender. Ele pode ser condicionado do mesmo jeito que o cérebro. Para a medicina daquele tempo, que via as defesas do corpo como algo automático, isso foi um verdadeiro terremoto. E foi desse terremoto que nasceu um campo científico novinho em folha, a psiconeuroimunologia. O nome parece um trava-língua, eu sei, mas a ideia por trás é bem simples. Psico é a mente, neuro são os nervos e imuno são as nossas defesas. É basicamente a ciência que estuda como esses três sistemas batem um papo o tempo todo dentro da gente. E olha só como foi o experimento que mudou tudo. Primeiro, o Adler deu para os ratinhos uma água docinha com sacarina, mas junto vinha um remédio que suprimia o sistema imunológico. Depois de um tempo, ele tirou o remédio e deu só a água com sacarina. E o resultado foi inacreditável. Os ratos começaram a morrer. O cérebro deles tinha aprendido a associar o gosto doce com a ordem de desligar as defesas. A mente estava literalmente dando ordens para as células de defesa do corpo. Ok, então a gente já entendeu que a mente tem esse poder. Mas e o lado ruim disso? O que acontece quando emoções negativas, as chamadas emoções tóxicas, ficam com a gente por muito tempo? Bom, é hora de olhar para os dados. Vamos começar com uma emoção que todo mundo conhece, mas que pode ser muito perigosa quando vira rotina: a raiva. E não se trata daquela irritação passageira, não. É de um estado constante de hostilidade, de desconfiança, de ressentimento. E agora se prepare, porque esse número é de cair o queixo. Estudos já mostraram que pessoas que vivem com altos níveis de hostilidade têm um risco de morte por qualquer causa que pode ser até 5 vezes maior. Para se ter uma ideia, é um fator de risco tão sério quanto fumar ou ter o colesterol lá nas alturas. Mas por que a raiva faz tão mal para o coração? Bom, a explicação é fisiológica. A raiva constante basicamente inunda nosso corpo com hormônios do estresse, o que acaba sobrecarregando o coração. Isso faz com que ele bombeie sangue com menos eficiência e, com o tempo, acelera o acúmulo de placas nas artérias. É a receita para um ataque cardíaco. Agora vamos falar de uma outra dupla que, infelizmente, virou quase uma epidemia no nosso dia a dia. A ansiedade e o estresse crônico. São sentimentos que têm um impacto direto e mensurável nas nossas defesas. Olha que interessante esse estudo. Pegaram um grupo de voluntários, mediram os níveis de estresse de cada um e depois expuseram todo mundo a um vírus de resfriado. O resultado? Quase metade das pessoas que estavam muito estressadas ficou doente. Já no grupo com baixo estresse, só um pouco mais de 1/4 adoeceu. O estresse não cria o resfriado, claro, mas é como se ele destrancasse a porta e deixasse o vírus entrar com tudo. E por último, mas talvez a mais complexa de todas, a depressão. E aqui é muito importante a gente entender uma coisa. Depressão não é só tristeza. De jeito nenhum. É uma doença que afeta o corpo inteiro, com consequências físicas muito graves. Para entender o tamanho do impacto físico da depressão, olha só este dado que é um dos mais assustadores da área. Para quem sobrevive a um ataque cardíaco, um diagnóstico de depressão grave nos meses seguintes aumenta a chance de morrer em até 5 vezes. A depressão vira um fator de risco tão perigoso quanto já ter tido outros problemas no coração. E o problema não para no coração, não. A depressão comprovadamente atrapalha a recuperação de praticamente qualquer doença ou cirurgia grande. E o pior de tudo é que muitas vezes ela nem é diagnosticada direito no hospital, porque sintomas como o cansaço ou falta de apetite são vistos como normais da doença principal. E não tratar a depressão acaba tendo consequências devastadoras. Ok, eu sei, até agora o papo foi meio pesado, né? Vimos o lado sombrio. Mas a boa notícia é que a mesma ciência que mostra esse perigo também ilumina o incrível poder de cura das emoções positivas. Então vamos virar essa chave agora. Esse estudo aqui ele é simplesmente impressionante. Acompanharam pessoas que tinham sobrevivido a um primeiro ataque cardíaco. 8 anos depois, a diferença era gritante. O otimismo ali não era só um pensamento positivo, sabe? Ele agia como um fator de proteção real, um verdadeiro indicador de sobrevivência, provavelmente porque influencia melhores hábitos e uma resposta do corpo mais saudável ao estresse. E esse estudo aqui, do Dr. David Spiegel, é um marco. Um dos mais famosos e importantes dessa área toda.
Ele descobriu que mulheres com câncer de mama avançado que participavam de um grupo de apoio toda semana não só se sentiam melhor, como viviam, na média, o dobro do tempo. O dobro! O apoio emocional parece ter um efeito biológico de verdade, talvez por fortalecer o sistema imune ao diminuir o isolamento e o estresse. Então, o que a gente aprende com tudo isso? A conclusão é forte, mas precisa ser dita. A solidão mata. A ciência hoje já coloca o isolamento social no mesmo patamar de risco de fumar, de ter colesterol alto, de ser sedentário. Se sentir conectado, ter apoio, isso não é um luxo, é uma necessidade biológica para nossa sobrevivência. Beleza. Depois de ver tudo isso, a pergunta que fica é: e agora? O que a gente faz com essa informação toda? Fica muito claro que a prática médica precisa evoluir, precisa olhar para isso. A gente chega então numa questão fundamental. Como seria então uma nova medicina? Uma que leva tudo isso em conta? A resposta, claro, não é jogar a ciência fora. Pelo contrário, é enriquecer a ciência com inteligência emocional, com um cuidado que olha para a pessoa como um todo e não só para a doença. E para fechar, eu queria deixar esta frase, que não é de um médico, não é de um cientista, mas de um paciente. No fim das contas, a cura não vem só dos comprimidos e dos procedimentos. Ela vem também da conexão humana, da empatia, de entender que por trás de cada doença existe uma pessoa sentindo, com medo, com esperança. E isso, por si só, já é uma forma potentíssima de medicina. Sabe, muito antes da gente pisar numa sala de aula de verdade, a gente já está aprendendo. E talvez as lições mais importantes da vida aconteçam bem ali, em casa. É na família que a gente começa a entender o que são as emoções. E é sobre isso que a gente vai mergulhar hoje. Como a família molda desde cedo a nossa inteligência emocional. Olha só essa cena. Parece uma tarde tranquila em família, né? Temos a pequena Leslie, com seus 5 aninhos, super concentrada, tentando dominar um videogame novo. E ali do lado, os pais dela, Carol e Anne, de olho em tudo. Só que o que era para ser diversão, de repente vira uma baita tensão. A mãe, Anne, começa a gritar as instruções, sabe? Com aquela ansiedade na voz. O pai, Carl, também entra na onda, dando ordens bem secas. A ajuda deles, na verdade, está virando um obstáculo. E o resultado? Bom, é o que a gente podia esperar. Os olhinhos da Leslie se enchem de lágrimas. Para ela o jogo acabou. Já não tem mais graça. E os pais? Ficam ali, frustrados, sem sacar por que um momento que tinha tudo para ser legal, de repente estragou. É que momentos assim, gente, não são só sobre um videogame. São muito mais do que isso. São as aulas mais básicas, sabe? Aquelas que vão construir o nosso mundo emocional para a vida inteira. É ali, em casa, que a gente aprende a sentir, a reagir, a entender o que se passa aqui dentro e nos outros também. Mas, e aí vem a grande questão, né? O que acontece quando essas primeiras aulas dão totalmente errado? Quando o que se aprende sobre sentimentos é, na verdade, negligência ou até punição. Então, o pesquisador John Gottman, ele mapeou um caminho bem preocupante. Ele identificou 3 estilos de criação. 3 armadilhas bem comuns que acabam falhando feio em ensinar o que é competência emocional. Vamos entender como isso funciona na prática. Ok, olha só que interessante essa distinção. Primeiro tem o pai ou a mãe indiferente, que basicamente ignora o que a criança está sentindo como se fosse uma bobagem. Depois vem o estilo laissez-faire, que é aquele super permissivo. Ele até aceita a emoção, mas não dá nenhuma orientação, deixa a criança se virar sozinha. E por último, o reprovador, que é o mais duro. Ele pune a criança por expressar o que sente. É aquele que diz engole o choro ou não quer ouvir esse tom de voz. E o resultado dessa negligência? Bom, as consequências são pesadas e duram muito tempo. O que o material de base chama de a extinção da empatia. É algo bem sério. E para ilustrar isso, a gente vai conhecer a história do Martin. Pensa só, Martin tem só 2 aninhos e meio. E o caso dele é um exemplo bem chocante de como a falta dessa orientação emocional pode se transformar em agressividade. É de arrepiar, né? Porque o mais provável é que o Martin esteja só repetindo as ordens duras que ele mesmo escuta em casa. Ele não está tentando consolar a menina que ele acabou de machucar. Não, ele está brigando com ela, usando exatamente as palavras que, muito provavelmente, usam contra ele. E a pesquisa científica confirma isso de um jeito bem forte. Estudos com crianças que sofreram maus tratos mostram que elas simplesmente não desenvolvem empatia. Quando vem outra criança chorando, a reação não é de conforto, mas de medo, raiva ou até agressão física.
Chega ao ponto de algumas atacarem a criança que está chorando. Isso mostra direitinho a origem de um problema enorme. A conclusão aqui é forte. Um brigão não nasce pronto. A agressividade é construída. Ela é ensinada, é aprendida, justamente no lugar que deveria ser o mais seguro do mundo, a própria família. Então, fica bem claro que existem dois caminhos, duas estradas bem diferentes. De um lado, tem esse caminho da negligência que a gente acabou de ver, e do outro, um caminho de sintonia, de orientação. Um contraste total. Agora sim, vamos explorar esse segundo caminho. Como é que se constrói isso? Esse é o caminho dos pais que funcionam como verdadeiros treinadores emocionais para os filhos. E essa ideia é a chave para cultivar a inteligência emocional. E o que significa ser um treinador emocional? Não é ter resposta para tudo, não. É, na verdade, enxergar aquele momento de tristeza, de raiva da criança, não como um problema, mas como uma oportunidade de ouro. Uma chance para se conectar, ensinar algo valioso e, no fim, fortalecer o laço. E quando os pais conseguem trilhar esse caminho da sintonia, os resultados são incríveis. As crianças desenvolvem uma série de habilidades que são, sinceramente, essenciais para a vida toda. Olha só essa lista. O Dr. T. Barry Brazelton identificou esses 7 pontos como a base de tudo para aprender: confiança, curiosidade, intencionalidade, autocontrole, relacionamento, capacidade de se comunicar e cooperatividade. São essas habilidades que preparam a criança não só para ir bem na escola, mas para ter sucesso na vida, em qualquer área. E, gente, isso vai muito além de a criança ser mais boazinha. Não é sobre isso. Crianças que recebem essa orientação emocional se tornam mais sociáveis, os colegas gostam mais delas, elas têm um desempenho melhor na escola e tem até um fator biológico. Elas chegam a ter níveis mais baixos de hormônios do estresse no corpo. E quando a gente olha para o longo prazo, a diferença é gritante. Esse gráfico aqui deixa tudo muito claro. De um lado, as crianças que tiveram esse treinamento emocional mostram muito mais competência social, mais bem-estar. Do outro lado, as crianças negligenciadas, os resultados são mais agressividade e índices bem maiores de depressão. Os caminhos se separam completamente. E o mais triste é que esse padrão ruim tende a continuar. Um estudo mostrou que em 65% dos casos, o padrão de indiferença dos pais nos primeiros anos de vida da criança simplesmente se repetiu. Vira um ciclo, sabe, que se alimenta sozinho. E agora a gente chega no ponto talvez mais crucial de toda essa conversa. Isso aqui não é só psicologia, não é só papo, é biologia pura. As experiências que a gente vive na primeira infância, principalmente as emocionais, elas literalmente esculpem as conexões do nosso cérebro. Elas moldam fisicamente o cérebro que está se desenvolvendo. Então, a reflexão que fica é essa. Se a infância é como se fosse a planta baixa, o projeto fundamental do nosso cérebro emocional, que tipo de construção a gente está ajudando a erguer para as próximas gerações? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, não define só o futuro de uma pessoa, mas o de toda a nossa sociedade. Sabe quando uma lembrança vira uma ferida que simplesmente não fecha? E se a gente pudesse não apagar essa memória, mas, sei lá, reescrever o peso emocional que ela carrega? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar na ciência por trás do trauma e descobrir a capacidade impressionante que o nosso cérebro tem de se curar. Para a gente entender como uma memória se torna de fato traumática, a gente precisa voltar no tempo, para um dia que mudou para sempre a vida de uma comunidade inteira. A gente está em Stockton, na Califórnia. É dia 17 de fevereiro de 1989. No pátio da escola Cleveland, um homem chamado Patrick Purdy começa a atirar. Em questão de 7 minutos, 5 crianças morrem e outras 29 ficam gravemente feridas. Para quem sobreviveu, esses minutos não se tornaram só uma memória ruim, viraram uma ferida aberta. O que ficou gravado na mente dessas pessoas não foi uma história com começo, meio e fim. Foram flashes, impressões sensoriais brutas, os barulhos, os cheiros, as imagens. São justamente esses fragmentos de horror, totalmente desconectados de uma narrativa, que formam a essência da memória traumática. E essa sensação de impotência, ela foi simplesmente devastadora. Tanto que, nos meses seguintes, numa tentativa quase que desesperada de retomar algum controle, as crianças que sobreviveram criaram um jogo. Elas chamavam de Purdy. Ao reencenar o massacre, elas não estavam só brincando, sabe? Elas estavam tentando, de alguma forma, reescrever o final de uma história que era insuportável. E aqui a gente chega num ponto fundamental. O trauma não é uma história que a gente conta. É o horror congelado na lembrança.
São pedaços de imagens, de sons, de sensações, fora de ordem, fora do tempo, prontos para invadir a consciência a qualquer momento, sem aviso. Pois é, e esse congelamento do horror não é só uma figura de linguagem, não. É um evento neurológico, acontece de verdade. Para entender como, a gente precisa dar uma espiada em como o cérebro funciona quando ele está em estado de alerta máximo. Essa condição tem nome. É o transtorno do estresse pós-traumático, ou TEPT. Pensa assim, é como se o alarme de incêndio do cérebro ficasse com defeito. O sistema que detecta ameaças fica tão, mas tão sensível que ele dispara em situações completamente normais, transformando o dia a dia numa emergência sem fim. Essa sensação de reviver o momento é perfeita nessa frase. Olha só, um veterano do Vietnã, mais de 20 anos depois da guerra, ele não diz "eu me lembro do que aconteceu", ele diz que as imagens voltam. Para o cérebro traumatizado, não existe passado e presente. O horror está acontecendo de novo, agora. E como é que isso acontece? Bom, um gatilho qualquer, pode ser um som, um cheiro, aciona a amígdala, que é o nosso centro de alarme emocional. Ela reage na hora, no susto, e o mais importante, ela passa por cima do córtex, que é a parte racional do cérebro. É um verdadeiro sequestro neural, que dispara a reação de lutar ou fugir antes mesmo da pessoa conseguir pensar no que está acontecendo. Mas espera aí, por que alguns eventos horríveis viram traumas e outros não? O que faz a diferença? A neurociência aponta para uma única e poderosa sensação. E esse experimento clássico com ratos mostra isso de um jeito brilhante. Olha só, 2 ratos recebem exatamente os mesmos choques. O primeiro pode parar o choque se ele apertar uma alavanca. Ele fica estressado, claro, mas fica saudável. Já o segundo, ele não tem controle nenhum. E o resultado? Ele fica apático, para de comer e o sistema imunológico dele vai lá para baixo. A dor era a mesma, a diferença toda foi a impotência. E aqui está o ponto central de tudo. O veneno do trauma não é a dor, é a impotência. É aquela paralisia diante do perigo, a incapacidade de fazer qualquer coisa, que grava o medo a ferro e fogo nos circuitos do cérebro. Ok, até agora o cenário parece bem pesado, né? Mas a boa notícia é que a história não termina aqui. A mesma ciência que explica o trauma também mostra que o cérebro que aprendeu o medo também pode sim reaprender a segurança. E essa é a grande mensagem de esperança. As marcas do trauma não são uma sentença para a vida toda. Os circuitos emocionais do nosso cérebro são plásticos, eles se adaptam, eles podem ser reorganizados. A cura, no fundo, é um processo de reaprendizado. Vamos dar uma olhada nestes dados. É um estudo com sobreviventes do Holocausto, 50 anos depois do fim da guerra. Como o gráfico mostra, a barra maior revela que 3/4 deles ainda viviam com sintomas de TEP. É um número devastador. Mas olha a outra barra. 1/4 deles não tinha. Isso nos diz algo sobre uma resiliência extraordinária, sobre a possibilidade real de cura, mesmo depois do horror absoluto. Mas como é que essa cura acontece, biologicamente falando? Bom, o herói dessa parte da história é o córtex pré-frontal. É a área do cérebro que cuida do nosso raciocínio, do controle. Fortalecer essa área é como dar um maestro para a nossa orquestra emocional, ensinando essa parte mais racional a acalmar os alarmes que a amígdala dispara sem parar. Certo, então vamos para o lado prático da coisa. Como é que essa reeducação do cérebro acontece na vida real? Quais são os caminhos que levam alguém daquela impotência total até a integração dessa experiência? Uma pioneira no estudo do trauma, a psiquiatra Judith Herman desenhou um mapa com 3 estágios para essa cura. E cada estágio, na verdade, é um treino para o nosso maestro cerebral. O primeiro passo, restaurar a segurança, o controle sobre o corpo e o ambiente. O segundo, colocar ordem no caos, organizando aqueles fragmentos de memória numa história que faça sentido. E o terceiro, talvez o mais crucial, se reconectar com as pessoas, com a vida. Para as crianças, essa linguagem da cura muitas vezes não são as palavras. Lembra do jogo Puridi? A arte, a brincadeira, tudo isso permite que elas reencenem o trauma, mas agora num ambiente seguro, transformando a tragédia num drama onde, dessa vez, elas estão no controle. Elas podem finalmente dar um final feliz para a história. Isso tudo nos leva a uma verdade muito poderosa. Do mesmo jeito que o trauma é uma forma de aprendizado emocional, a recuperação também é. Novos hábitos emocionais podem ser criados, novas respostas podem ser construídas, e essa aprendizagem, ela dura a vida inteira. E fica aqui uma última reflexão para a gente. Se até as cicatrizes mais profundas do medo
podem ser reescritas na própria arquitetura do nosso cérebro. Então, qual é de verdade o limite da nossa capacidade de cura, da nossa resiliência? Temperamento? É o destino? Essa é a grande pergunta que a gente vai explorar hoje, mergulhando em uma das questões mais fundamentais sobre quem nós somos. Pensa só, por que será que algumas pessoas parecem nascer prontas para a aventura, enquanto outras são mais quietas, mais observadoras, e isso desde o berço? É incrível ver isso em bebês, né? Na mesma família, um vai no colo de todo mundo, o outro estranha. Essa diferença que aparece tão cedo nos dá uma pista poderosa, a de que, de alguma forma, a gente já chega ao mundo com uma certa predisposição emocional. Bora ver o que a ciência tem a dizer sobre isso. Então, a ciência dá um nome para isso: temperamento. E é importante entender, não é a personalidade inteira, tá? Pensa assim, o temperamento é o alicerce, a base. A personalidade é o prédio que a gente constrói em cima ao longo da vida. O temperamento é aquela nossa configuração de fábrica, sabe? A que já nos deixa um pouco mais inclinados para a ousadia ou para a cautela. E para a gente mergulhar a fundo nisso, tem um nome que é fundamental: Jerome Kagan. Ele foi um psicólogo de Harvard que fez um trabalho assim, monumental. Ele passou décadas acompanhando centenas de crianças desde bebês para tentar desvendar o mistério por trás dessas diferenças. No coração da pesquisa dele estavam dois perfis bem extremos. De um lado, crianças que ele chamou de Tom, o perfil mais tímido, inibido. Do outro, as crianças tipo Ralph, o perfil ousado e extrovertido. E o mais interessante é que esses jeitos de ser não eram só uma fase, eram como se fossem caminhos de vida que já estavam começando a se desenhar ali, bem no começo. E olha só como isso era visível. As anotações dos pesquisadores sobre o Tom, já com 13 anos, mostram uma imagem clara de desconforto. Ele era descrito como tenso, rígido, com o rosto fechado, respondia com frases curtinhas, evitava olhar nos olhos. Dá para sentir a tensão, né? Era como se ele estivesse sempre em estado de alerta. Agora corta para o Ralph. A descrição é o oposto completo. Relaxado, falante, super amigável. Ele tratava o entrevistador como se fosse um amigo de longa data. É a mesma situação, mas duas reações da água para o vinho. E aí fica a pergunta, né? Por quê? O que tem de diferente no cérebro desses garotos? É aí que a coisa fica fascinante, porque o Kagan descobriu que a resposta começa na nossa biologia, na química do nosso cérebro. A diferença fundamental entre o cauteloso Tom e o ousado Ralph nasce num circuito neural bem específico lá no fundo da nossa cabeça. Apresento a vocês a amígdala. Pensa nela como o detector de fumaça do nosso cérebro. É uma estrutura pequenininha, em forma de amêndoa, mas super poderosa. Ela fica o tempo todo escaneando o ambiente, procurando por qualquer sinal de perigo. Se ela acha algo novo ou ameaçador, ela, dispara o alarme geral do corpo. E aqui está o pulo do gato. A grande sacada do Kagan foi perceber que os tons do mundo nascem com esse detector de fumaça super sensível. Qualquer fumacinha, ele já dispara. Já os Ralphs, o detetor deles é mais tranquilo. Precisa de um estímulo bem maior para ele começar a apitar. O nível de reatividade é totalmente diferente. E o mais impressionante é que isso não é só uma ideia, é algo que dá para medir. A equipe do Kagan viu que os bebês com alta reatividade já mostravam sinais físicos bem claros, coração batendo mais rápido em repouso, pressão mais alta em situações de estresse. O corpinho deles já vivia num estado de alerta maior. Já nasciam literalmente mais ligados na tomada do estresse. Bom, depois de ouvir tudo isso, parece que a história está contada, né? Se tudo está na nossa biologia, na sensibilidade da nossa amígdala, então já era. A gente está fadado a ser o que nosso cérebro dita. O bebê tímido vai ser para sempre um adulto ansioso? Ainda bem que a resposta é um sonoro não. E é aqui que a história fica boa de verdade, porque a nossa biologia, ela é só o começo da conversa. Pensa assim, a amígdala pode ser a que grita fogo, mas ela não é a única que manda no prédio. Tem outra parte do cérebro, uma espécie de gerente, que ouve esse alarme e decide o que fazer a respeito. E esse gerente é o córtex pré-frontal. Outro pesquisador genial, o Richard Davidson, descobriu uma coisa incrível sobre ele. Basicamente, dependendo de qual lado é mais ativo, nosso humor muda. Se o lado esquerdo é mais ativo, a gente tende a ser mais positivo, mais sociável. Se o direito é mais ativo, a tendência é ser mais preocupado, mais inibido. E o mais chocante, isso já aparece com apenas 10 meses de idade.
Dá para acreditar? Com 10 meses só de medir a atividade no cérebro de um bebê, o Davidson já conseguia prever com uma precisão impressionante como ele ia reagir quando a mãe saísse de perto. Isso muda tudo. Quer dizer que a amígdala pode até dar o primeiro grito de perigo, mas é o córtex pré-frontal que aprende a interpretar e, o mais importante, a acalmar esse alarme. E essa habilidade de regular a si mesmo não vem pronta. Ela é moldada, é aprendida com as experiências. Certo, então se a experiência pode mudar o cérebro, a pergunta é, como? Como a gente faz isso na prática? Como é que a gente pode, digamos, domar uma amígdala que é super reativa? Essa é a pergunta que vale ouro, né? Especialmente para quem é pai, mãe ou educador. E a pesquisa do Kagan dá umas dicas muito claras sobre isso. E algumas delas vão um pouco contra o que a gente imagina. A estratégia não é fazer a criança não ter medo. Isso não existe. É ensinar a criança a lidar com o medo. E o primeiro passo, talvez o mais difícil, é resistir ao impulso de superproteger. Em vez de criar uma bolha, a chave é a exposição gentil e gradual. É apresentar pequenos desafios, de forma segura, para que a criança perceba que ela dá conta. Cada eu consegui é como se fosse um treinamento para o cérebro, fortalecendo os circuitos da coragem. O próprio Kagan era muito direto sobre isso. A superproteção, por mais que venha de um lugar de amor, manda uma mensagem errada para a criança. A mensagem é: o mundo é perigoso mesmo e você não consegue lidar com ele. Ou seja, sem querer, a gente acaba fortalecendo justamente os circuitos do medo. E a prova de que essa abordagem funciona está no próprio estudo. Foi incrível descobrir que muitas daquelas crianças que aos 4 anos eram super tímidas, super inibidas, aos 10 já não eram mais assim. A vida, as experiências e a forma como foram guiadas permitiram que elas superassem sua predisposição inicial. A mudança é totalmente possível. E isso nos traz para a grande mensagem de tudo isso. A nossa biologia não é uma sentença. Ela é mais como rascunho. As nossas experiências, as pessoas ao nosso redor, as escolhas que a gente faz, tudo isso vai reescrevendo e colorindo esse rascunho ao longo da vida. Então, vamos amarrar as ideias. A gente nasce com uma tendência, um temperamento, que tem a ver com a sensibilidade da nossa amígdala. Mas o nosso cérebro é plástico, ele aprende. O córtex pré-frontal pode ser treinado para regular essa amígdala. E quem faz esse treinamento? A vida, as experiências. No fim das contas, a biologia não é nosso destino. E isso deixa a gente com uma reflexão muito poderosa, né? Se a nossa vida é essa dança constante entre a natureza e a criação, isso significa que temos um poder incrível para moldar quem nos tornamos. A nossa história não vem pré-escrita no DNA. Ela é continuamente coescrita por nossas escolhas e experiências. E a pergunta que fica é: que história cada um de nós vai escolher escrever? Existe uma crise acontecendo, uma bem silenciosa, que está afetando crianças e adolescentes. E não é daquelas que a gente vê no boletim da escola, sabe? Mas os custos dela, nossa, são devastadores. Estamos falando do analfabetismo emocional. Vamos entender o que está por trás disso e por que é um assunto tão importante hoje em dia. Para a gente entender o tamanho do problema, vamos começar com uma história real. Tudo começou com uma cena que parece até comum, uma briga no pátio de uma escola lá no Brooklyn. Envolveu 3 garotos de 15 anos, o Ian Moore, o Tyrone Sinclair e o Khalil Sumpter. O que era para ser só uma discussão boba, de repente escalou para uma ameaça que mudou a vida de todo mundo. E é aqui que a situação vira uma tragédia de verdade. O Khalil, com medo de apanhar, não soube como lidar com esse sentimento. Faltaram ferramentas para ele processar a raiva, o medo, para resolver o conflito de outro jeito. E o resultado foi o pior possível. Esse caso, claro, é extremo, mas ele é um sintoma muito claro de um problema que vai muito além daquele corredor de escola. Pois é, a história do Khalil, por mais chocante que seja, infelizmente não é um caso isolado. Agora a gente vai dar uma olhada nos dados, nos números que mostram a verdadeira escala desse analfabetismo que custa tão caro. Mas, afinal, o que é esse tal de analfabetismo emocional? Bom, pensa assim, é como uma deficiência que não aparece em prova de matemática ou de português. É a dificuldade de entender e controlar os próprios impulsos, de resolver um conflito sem partir para a briga, de simplesmente entender o que se está sentindo. É uma lacuna na educação com consequências muito reais. E os números aqui pintam um quadro bem preocupante. Se a gente olhar para as últimas décadas do século XX, lá nos Estados Unidos, a saúde emocional dos jovens simplesmente desabou. Na década de 80, o número de suicídios entre adolescentes triplicou. Nos anos 90, os homicídios juvenis quadruplicaram. Ficou muito claro que essa falta de habilidade emocional tinha virado uma epidemia. E como é que essa crise aparece no dia a dia? Porque não é só em casos extremos de violência, né? A angústia emocional tem muitas caras.
E muitas vezes elas são bem mais sutis. Aqui estão alguns dos sinais mais comuns desse mal-estar: o isolamento social, a ansiedade, a depressão, problemas de atenção, a agressividade. Vistos sozinhos, eles podem até parecer só uma fase da adolescência, mas quando a gente junta as peças, elas formam o retrato de um problema emocional muito mais profundo e espalhado. Vamos pegar um exemplo prático. Pensa no Jimmy, o valentão clássico da escola. A agressividade dele não é só um problema de indisciplina. Na verdade, é um baita sinal de alerta para problemas emocionais lá na frente. A ciência já mostrou que crianças agressivas têm uma chance muito maior de enfrentar dificuldades na vida adulta. Agora, no outro lado da moeda, a gente tem a Dana. O sofrimento dela não é barulhento como o do Jimmy. É para dentro, silencioso. O isolamento, a dificuldade de fazer amizades, a depressão. São sintomas igualmente graves dessa mesma crise emocional. E olha só que dado impressionante e um pouco assustador. O problema é geracional. Quem nasceu depois de 1955 tem um risco até 3 vezes maior de ter uma depressão grave do que a geração dos avós. Ou seja, não é uma questão de fraqueza individual, é uma tendência social, histórica, muito forte. Diante de um cenário desses, a pergunta que não quer calar é: será que é um caminho sem volta? Estamos fadados a ver esses números piorarem? Ou será que existe uma outra direção que a gente pode tomar? A boa notícia é que não. Esse declínio não precisa ser o nosso destino. E a solução pode estar no lugar que a gente conhece bem, a sala de aula, mas com um novo tipo de educação, uma que ensina a gente a sentir. A chave para essa nova educação é o que chamamos de aptidão emocional. Pensa nisso como um conjunto de ferramentas para a vida, que podem e devem ser ensinadas, assim como a gente ensina matemática ou história. Habilidades essenciais como se conhecer melhor, controlar os impulsos e ter empatia pelos outros. E como isso funciona na prática? Um bom exemplo é um programa da Universidade Duke, feito para meninos com comportamento agressivo. Eles aprenderam 3 passos bem simples. Primeiro, reconhecer os sinais da própria raiva, sabe? O coração acelerado, a mão fechando. Segundo, praticar o autocontrole, dar aquela pausa antes de explodir. E terceiro, pensar em outras formas mais positivas de resolver o problema. E o mais importante de tudo, isso funciona. Não é só teoria, não é só um desejo. Vamos ver os resultados concretos de quando se foca na prevenção. Os resultados foram, notáveis. Os meninos que participaram do programa passaram a atrapalhar menos a aula, a autoestima deles melhorou e a chance de usarem álcool ou drogas diminuiu bastante. Basicamente, eles aprenderam a navegar pelo mundo de uma forma muito mais saudável e eficaz. E não é só com agressividade. Funciona para depressão também. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Um programa que ensinou habilidades emocionais para adolescentes em risco cortou a taxa de depressão pela metade. Metade! Caiu de 44% para 22%. A conclusão é muito clara: prevenir é o melhor caminho. Tem uma psicóloga, a Maria Kovacs, que usou uma metáfora que eu achei simplesmente perfeita para descrever isso. Ela diz que a verdadeira solução é uma vacinação psicológica. A ideia não é tratar o problema depois que ele aparece, mas sim dar às crianças as ferramentas, a imunidade emocional, para que elas possam enfrentar os desafios da vida. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Imagina só, e se a gente ensinasse empatia com a mesma seriedade que a gente ensina álgebra? E se autocontrole fosse uma matéria tão importante quanto geografia? Talvez a gente tenha chegado num ponto em que o custo de continuar ignorando o analfabetismo emocional seja simplesmente alto demais. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que parece simples, mas que pode mudar tudo. E se a gente ensinasse as crianças a lidar com as emoções do mesmo jeito que a gente ensina matemática ou português? Vamos ver o que acontece quando os sentimentos entram para o currículo escolar. Para começar, vamos pintar um quadro aqui. Uma cena que, olha, todo mundo já viu. Pensa numa sala de aula comum, onde você quase consegue pegar a atenção no ar. Mas nada falado, sabe? É só um clima pesado crescendo entre 2 alunos. E aí, pronto, a faísca. De um lado tá o Tucker, do outro o Raman, acusando o colega de estar atrapalhando. E para provar o ponto dele, o Raman faz uma careta. Um gesto pequeno, mas que a gente sabe que poderia ser o começo de uma briga daquelas. É aquele momento que o ar fica até mais denso. Bom, no roteiro de sempre, a gente já sabe o que acontece, né? O professor ia ter que parar a aula, talvez chamar alguém na diretoria, e o clima ruim ia continuar ali remoendo. Mas, e se tivesse um outro jeito? Pois é, nessa sala de aula a história muda de figura.
O objetivo não é mais punir quem está errado, mas sim entender por que aquilo aconteceu. A briga que parecia certa de acontecer simplesmente não rola. Então, qual é o segredo, né? Qual é a mágica por trás dessa abordagem diferente? Na verdade, não é mágica, é método. É sobre dar para as crianças as ferramentas certas para elas conseguirem navegar no próprio mundo interior. E o nome disso é alfabetização emocional. É exatamente o que o nome diz: aprender a ler e a escrever, só que com as emoções. É uma habilidade, assim, fundamental para a vida. A analogia perfeita é essa. Assim como a gente aprende o beabá para formar palavras, aqui as crianças aprendem a identificar o que estão sentindo para poder entender a si mesmas e aos outros. E, claro, resolver problemas sem partir para a briga. Tá, legal na teoria, mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia da sala de aula? Porque não é só conversa. Os alunos recebem ferramentas bem concretas, quase como um manual de instruções para as emoções. Em vez de só falar se acalma, esses programas ensinam o como se acalmar. Eles dão um passo a passo que a criança pode usar ali no calor do momento. E uma das técnicas mais geniais e eficazes é a do semáforo. A beleza do semáforo está na simplicidade, é muito fácil de lembrar. Luz vermelha, para. Não faz nada, só respira fundo. Luz amarela, pensa, o que está acontecendo, o que eu posso fazer? E só depois vem a luz verde, age, escolhe o melhor caminho e vai. É uma ferramenta de autocontrole para qualquer hora de estresse. E não para por aí. Outra ferramenta super importante é simplesmente aprender a dar nome aos bois, ou melhor, às emoções. Nesses exercícios, as crianças aprendem a identificar os sinais de raiva, de medo, de alegria no rosto das outras pessoas. Isso é a sementinha da empatia sendo plantada. Certo, tudo isso parece muito bom, muito bonito, mas a pergunta de $1 milhão é: isso funciona mesmo? Na prática, no longo prazo, quais são os resultados de ensinar emoções na escola? E a resposta, segundo um monte de estudos, é um gigantesco sim. Os dados mostram que os benefícios vão muito além de evitar uma briguinha ou outra no recreio. É um verdadeiro efeito dominó positivo na vida toda do aluno. O primeiro grande resultado é a autoconsciência. As crianças viram pequenos detetives dos seus próprios sentimentos. Elas aprendem a dizer, tô sentindo raiva, entendem por que essa raiva apareceu e, o mais importante, percebem que sentir raiva é uma coisa e agir com base na raiva é outra completamente diferente. E quando a gente se entende melhor, a gente consegue se controlar melhor. Os alunos começam a tolerar mais a frustração. E o resultado direto disso: menos brigas, menos gritaria e um ambiente escolar muito mais tranquilo e seguro para todo mundo. E aí vem o que talvez seja o pulo do gato: a empatia. Ao entender as próprias emoções, fica muito mais fácil entender e respeitar o que o outro está sentindo. As crianças aprendem a escutar de verdade, sabe? A tentar ver o mundo com os olhos do colega. E quando a gente coloca lado a lado, nossa diferença é da água pro vinho. De um lado, alunos que têm um repertório de ferramentas para lidar com problemas. Do outro, uma tendência muito maior de reagir no impulso, o que quase sempre acaba mal para todo mundo. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental. Essas habilidades não são só para melhorar a convivência, elas têm um impacto direto no desempenho acadêmico, que é, afinal, o objetivo principal da escola. É uma lógica bem simples, na verdade. Uma criança que consegue lidar com a frustração e com a ansiedade consegue se concentrar melhor na aula. Um aluno que resolve problemas conversando passa mais tempo aprendendo. O resultado final? Notas melhores e um aproveitamento muito maior. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral, porque o impacto dessa educação não fica só dentro dos muros da escola. De jeito nenhum, ele se espalha por toda a sociedade. O que a gente está discutindo aqui, no fundo, é sobre formar caráter. É sobre dar para a próxima geração as ferramentas que eles precisam para construir uma sociedade com mais empatia, mais diálogo e, consequentemente, mais saudável. Essa frase aqui resume tudo, né? Uma democracia forte precisa de cidadãos que tenham autocontrole, que saibam ouvir o outro, que tenham empatia. Exatamente as habilidades que a alfabetização emocional ajuda a construir. Então, no fim das contas, a gente não está falando de algo legal de se ter, um bônus. Essas são competências essenciais para a vida. São os tijolos com os quais a gente constrói não só um aluno melhor, mas um cidadão melhor, um profissional melhor, uma pessoa melhor. E a reflexão que fica é essa, com um certo senso de urgência.
Olhando para os desafios que as crianças de hoje em dia enfrentam, a pergunta não é se a gente pode se dar ao luxo de fazer isso. A pergunta é: a gente pode se dar ao luxo de não fazer? Se não agora, quando? Hoje o nosso papo é sobre a mente emocional. Sabe, aquela força poderosa que, muitas vezes, sem a gente nem se dar conta, tá ali, no comando, moldando a nossa vida. Pensa aí. Quem nunca sentiu aquela onda de raiva ou de alegria que parece que tomou conta de tudo e que agiu antes mesmo da gente conseguir pensar? Pois é, essa sensação de ser dominado por um sentimento não é só impressão, não. A gente vai ver que tem uma explicação da neurociência bem real para isso. E olha, não é só uma metáfora, viu? É sério. A neurociência mostra que a gente opera com duas mentes quase que independentes. Uma que pensa e outra que sente. E entender essa divisão, nossa, é a chave para a gente sacar um monte de coisas sobre o nosso próprio comportamento. Beleza, então vamos fundo nisso. Mas antes da gente separar essas duas mentes, vamos combinar o básico aqui? Afinal de contas, o que é exatamente uma emoção? Olha que interessante. A própria palavra emoção vem do latim emovere, que significa mover para fora. Isso já dá uma pista, né? Sugere uma tendência para agir. Não é só um sentimento passivo, parado, é um impulso. Uma combinação bem complexa que envolve a nossa mente, o nosso corpo e, claro, as nossas ações. E assim, apesar de existirem centenas de nuances, os pesquisadores costumam agrupar as emoções em umas famílias principais, tipo raiva, medo, alegria e tristeza. Pensa nelas como se fossem as cores primárias do nosso mundo interior, sabe? Que a gente vai misturando para criar sentimentos mais complexos, tipo ciúme, ansiedade ou aquela euforia total. Pronto, agora sim a gente chega no ponto central, essa ideia de que nós temos duas mentes bem diferentes trabalhando ao mesmo tempo. E, gente, o contraste entre elas é impressionante. A mente emocional é o nosso sistema de resposta rápida, sabe? Instintiva, associativa. Já a mente racional é o completo oposto, analítica, ponderada, lógica. Elas operam em velocidades e com regras que não têm nada a ver uma com a outra. E essa velocidade, olha, esse é o ponto-chave. Essa rapidez toda foi uma super vantagem evolutiva, né? Permitiu reações na hora a qualquer ameaça. O problema é que, no mundo de hoje, essa mesma rapidez pode fazer a gente tirar conclusões precipitadas e acabar fazendo coisas das quais a gente se arrepende depois. Para a gente entender isso na prática, vamos pegar um exemplo bem clássico e seguir o caminho que o medo faz dentro do cérebro. Então, imagina a cena. É tarde da noite, a gente está em casa, numa boa, talvez até sozinho. De repente, um barulho alto vindo do andar de baixo. É uma cena clássica, né? E ela dispara uma reação imediata. Antes mesmo da gente conseguir pensar, ué, que foi isso? O corpo já reagiu, o coração acelera, os músculos ficam tensos, mas o que acontece lá no cérebro para tudo isso ser tão rápido? Então, o processo é fascinante. Pensa assim, existe uma via rápida e uma via lenta. A via rápida é um atalho que vai direto para a amígdala, que é tipo o nosso centro de alarme, para uma resposta imediata. Aquela de atira primeiro, pergunta depois. Já a via lenta, essa vai para o córtex, a parte mais pensante do cérebro, para uma avaliação mais cuidadosa. É por isso que a gente leva aquele susto, pula da cadeira com barulho, antes de perceber que era, sei lá, só o gato derrubando alguma coisa. É isso. A amígdala é tipo a sentinela emocional do cérebro. Ela tá lá, sempre de guarda, se perguntando: isso aqui é uma ameaça? Se a resposta for um sim bem rápido, ela dispara o alarme na hora sem pensar duas vezes. E o mais impressionante disso tudo, toda essa sequência, da surpresa para a incerteza, para a apreensão e finalmente para o medo, tudo isso pode acontecer em cerca de 1 segundo. Um único segundo. É muito mais rápido do que a nossa consciência consegue acompanhar. Bom, se a mente emocional opera de um jeito tão diferente, faz todo sentido que ela tenha a sua própria lógica, né? E olha, é uma lógica que para nossa parte racional pode parecer bem estranha. E a melhor analogia para entender isso é pensar que ela funciona como uma criança. Ela opera com regras mais primitivas, simbólicas e bem focadas em si mesma. Então, o ponto crucial é o seguinte: a mente emocional enxerga tudo de forma muito pessoal. Ela simplifica a realidade, sabe? Ou é bom ou é mal, preto no branco. E uma vez que ela forma uma convicção, nossa, é muito difícil mudar essa ideia com fatos. Sabe por quê? Porque o próprio sentimento vira a prova de que ela está certa.
Uma das características mais marcantes é essa aqui. Enquanto a mente racional fica buscando causa e efeito, a mente emocional pensa por associações. Ou seja, se alguma coisa hoje parece ou lembra uma experiência forte do passado, ela reage como se estivesse vivendo aquilo tudo de novo, na hora. E essa lógica de associações leva a gente para um ponto que é fundamental: a forma como a mente emocional lida com o tempo. E essa aqui é uma das ideias mais poderosas para a gente entender as nossas próprias reações. A mente emocional, ela não tem um bom senso de tempo. Para ela, se uma situação hoje parece com uma memória cheia de emoção, ela não só lembra do passado. Não, ela revive o passado. Isso explica tanta coisa, né? Explica por que, às vezes, uma crítica leve de um chefe parece uma catástrofe mundial, ou por que um certo tom de voz pode disparar uma tristeza imensa, do nada. É que a mente emocional não está respondendo só o que está acontecendo agora. Ela está respondendo a um arquivo inteiro de memórias associadas àquilo. Entender isso é o primeiro passo, e um passo fundamental para a gente aprender a gerenciar as nossas próprias reações. E aí, fica a reflexão, né? Sabendo que existem essas duas mentes, em qual delas a gente confia? A verdade é que as duas têm a sua sabedoria. A emocional nos dá a intuição, o instinto. A racional nos dá a lógica. O grande desafio não é escolher uma em vez da outra, mas aprender a integrar as duas. Como é que a gente ouve o alarme da emoção sem deixar que ela sequestre o nosso julgamento? A resposta, como quase sempre na vida, parece estar no equilíbrio. Olá, o que será que faz alguém ter sucesso na vida, social e emocionalmente? Nesta nossa análise, a gente vai fundo para descobrir quais são as competências que a ciência aponta como a base de tudo. Vamos descobrir juntos esses ingredientes ativos? Alguém já parou para pensar o que de fato impulsiona o desenvolvimento de uma pessoa? A resposta, olha, não é nenhum traço mágico de personalidade, não. A pesquisa mostra que existem ingredientes ativos específicos, ou seja, habilidades que a gente pode aprender e cultivar. E são exatamente esses ingredientes que vamos desvendar agora. Bom, vamos começar pela base de tudo. A grande ideia aqui é que o sucesso social e emocional não acontece por acaso. Ele é construído. Construído a partir de um conjunto de aptidões que os especialistas identificaram como essenciais. E isso não é achismo, viu? Todo esse material é baseado no trabalho do consórcio W.T. Grant. Eles fizeram uma varredura em vários programas de prevenção para entender o que realmente funciona. E o que eles acharam? Um conjunto de competências que sempre aparecia nos programas mais eficazes. A pesquisa, então, organiza essas competências em 3 grandes categorias. Pensa nelas como se fossem os 3 pilares do nosso desenvolvimento: o que a gente sente, o que a gente pensa e como a gente age. Vamos entrar em cada uma delas. O primeiro pilar, então, são as aptidões emocionais. Isso tem tudo a ver com o nosso mundo interior. Como a gente entende, como processa e, principalmente, como lida com os nossos sentimentos no dia a dia. Essa aqui é a lista completa que a pesquisa identificou. É bastante coisa, eu sei, mas calma. Em vez de tentar ler tudo de uma vez, vamos quebrar isso nos próximos slides e olhar com calma os pontos mais importantes, começando por essas habilidades emocionais. Olha só essas 4 primeiras. Identificar e rotular sentimentos é muito mais do que saber se está feliz ou triste, sabe? É entender a diferença sutil entre frustração, decepção e raiva. E avaliar a intensidade é fundamental. Sentir um pouco de irritação é uma coisa, sentir fúria é outra completamente diferente. E saber essa diferença muda tudo. E a lista continua com o que a gente pode chamar de autorregulação. Adiar a satisfação, controlar impulsos. Isso é a base da maturidade, né? E talvez o mais importante de todos, saber a diferença entre sentimentos e ações. Porque sentir raiva é normal, todo mundo sente. Agora, agir de forma agressiva por causa dela, aí é outra história. Essa pausa entre o sentir e o agir é que é o ponto-chave. Ok, depois de entender os sentimentos, o nosso próximo pilar são as aptidões cognitivas. Elas são basicamente os processos de pensamento que ligam o que a gente sente com o que a gente faz. É tipo a estratégia por trás da ação. Essa parte é fascinante. Sabe aquela conversa interna, o falar consigo mesmo? Então, isso não é sinal de loucura não, é uma ferramenta poderosíssima para a gente se acalmar ou se motivar. Ler indícios sociais é quase como ser um detetive social, sacar o que não está sendo dito. E compreender a perspectiva dos outros, bom, isso é a sementinha da empatia e da colaboração. E, finalmente, chegamos ao terceiro e último pilar,
as aptidões comportamentais. É aqui que os nossos sentimentos e pensamentos viram ação de verdade. É como a gente se mostra e interage com o mundo lá fora. Aqui a gente vê como tudo se encaixa na prática. As competências não verbais, tipo o tom de voz, o contato visual, muitas vezes falam mais alto que as palavras. E as verbais, como saber responder a uma crítica ou resistir a uma pressão negativa, são ferramentas de sobrevivência essenciais para a vida. Ok, então a gente tem essa lista toda de aptidões. Mas como é que se ensina isso na prática? Vamos dar uma olhada num currículo real chamado A Ciência do Eu, que pega esses conceitos todos e transforma em lições concretas. Tudo começa por aqui, pela autoconsciência. E repara na definição, não é só se conhecer. É um processo ativo de se observar e de dar nome aos sentimentos. Ter um vocabulário para as emoções é o primeiro passo para conseguir lidar com elas. Na sequência vem a empatia. A parte mais importante aqui é adotar a perspectiva deles. Não é só ter pena de alguém, mas tentar de verdade entender como o mundo se parece do ponto de vista daquela outra pessoa. E aí, a autoconsciência e a empatia levam à responsabilidade pessoal. É nesse ponto que o currículo conecta o nosso mundo de dentro com o mundo de fora, ensinando a gente a entender que nossas ações têm consequências e que precisamos ser donos delas. Bom, a teoria é linda, mas a grande pergunta é: ensinar essas habilidades funciona mesmo? A resposta, segundo vários estudos, é um gigantesco sim. Vamos ver algumas provas disso. O primeiro exemplo vem lá da Califórnia, do Projeto de Desenvolvimento da Criança. Eles aplicaram um programa focado nessas habilidades e compararam os resultados com escolas que não tinham o programa. E os resultados falam por si. Os alunos não só se comportaram melhor, eles se tornaram pessoas mais responsáveis, mais assertivas, mais prestativas e melhores em resolver conflitos. Isso não é só uma melhora no comportamento, é uma verdadeira transformação na cultura da escola. E para mostrar que não foi um caso isolado, vamos para outro estudo. O Projeto de Desenvolvimento Social de Seattle. Programa diferente, cidade diferente, mas o foco era bem parecido. E, de novo, os resultados são de cair o queixo. Olha só o poder de prevenção. Menos agressividade, menos comportamentos autodestrutivos e até uma queda na delinquência. Isso prova que ensinar essas habilidades não melhora só o ambiente da escola. O efeito positivo se espalha pela comunidade toda. Então, depois de ver todas essas aptidões e os resultados incríveis de ensiná-las, a gente chega na conclusão: o que tudo isso significa de verdade? E talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa nossa conversa. Inteligência emocional, competência social, não é uma coisa que a pessoa nasce com ou sem. É um conjunto de habilidades, e como qualquer habilidade, pode ser aprendida, praticada e melhorada a vida inteira. E isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa para a gente pensar. Se a gente já sabe quais são os ingredientes ativos e tem a prova de que ensinar isso funciona, a questão não é mais se a gente deve fazer isso, mas como. Qual é o primeiro passo que podemos dar nas nossas escolas, famílias e até no trabalho para começar a cultivar essas competências que são tão essenciais?